Fala rapaziada, começando mais um quadro aqui na BJJ Cria, um novo conteúdo para vocês. Hoje a gente inicia aqui um quadro de análises, análise BJJ Cria, né? A gente vai falar sobre os principais eventos aí do mundo do jiu-jitsu, né? O pós-evento, né? Sempre que tiver um grande evento, alguns dias depois a gente vai vir aqui e vai analisar ele de ponta a ponta, trazer o que aconteceu de melhor nesse evento. E eu não vou estar sozinho nesse quadro, né? Não sou louco de tentar a sorte de fazer algo nesse tipo sozinho. Ao meu lado vai ter Karine Schweng me acompanhando aqui nessas análises. E hoje eu vou ter o grande faixa preta, Lucas Gualberto. Valeu aí, irmão. Obrigado aí Tamo junto. pela sua força, cara. Valeu mesmo. E antes da gente começar aqui, né, a gente entrar nas análises propriamente ditas, a gente tem que agradecer, é claro, né, falar um pouco do nosso patrocinador oficial, que sem ele não seria possível nada disso. Esse episódio está sendo patrocinado pela Novodash, que é uma empresa americana feita por brasileiros e faixa pretas de jiu-jitsu que vão te ajudar a impulsionar a sua academia de jiu-jitsu, a crescer, ter mais alunos, reter esses alunos. Então, entre em contato aí com a Novodash, o QR Code está aparecendo em algum lugar dessa tela. Muito Eu obrigado já a vou ser o Novodash. primeiro a comprar, né? Ai, É ó. verdade, Tem que está comprar. precisando. Está precisando. Essa academia em São Porra, Paulo, né? já fizeram o merchan, já funcionou, cara. Eu tô Aí, ó. precisando mesmo. Aí, Novodash, tá escutando, né? Já mandamos um para vocês. Então é isso, rapaziada. Agora a gente entrando no Mundial em si, né? BJJF, aconteceu no último final de semana lá em Long Beach, né? Na Califórnia, famosa pirâmide, que já é o palco aí do Jiu-Jitsu Mundial. E eu queria começar com as considerações gerais, né, cara? Esse foi o meu primeiro Mundial de BJJF, então eu não tenho com base para fazer uma comparação. Vou deixar essa aí na mão de vocês dois, né, para vocês me falarem o que vocês sentiram de diferente dessa edição, o que teve de especial. Queria que o Galberto aí começasse falando um pouquinho o que ele achou do geral do Mundial 2025 da IBJJF. Então, cara, eu já tô no meu 10º campeonato mundial, né? Eu compito o campeonato mundial desde 2015, que foi de juvenil. E aí já tive no mundial de inúmeras formas, né? Já tive como atleta e é o jeito que eu mais gosto de estar. Já tive como treinador. E já tive também como treinador lesionado, né? Porque quando eu era treinador eu também lutava, então eu fazia as duas coisas. E esse campeonato, cara, os últimos campeonatos da confederação, ela tem buscado fazer o jiu-jitsu um pouco mais de show, assim. Então o campeonato, ele diferente dos outros eventos, né? Diferente dos eventos de 2022 para lá, ele traz uma iluminação diferente, ele traz uma forma, uma atmosfera diferente ali para quem está assistindo as finais dos faixas pretas. Falando em nível técnico, cara, esse negócio ele é muito mais profundo, né? É difícil fazer assim um breve resumo, mas a gente tem toda essa resenha aí para falar aí sobre o nível técnico daquilo que eu achei, né? Que é a minha percepção sobre o campeonato. Perfeito. E você, Karine? Esse é o quarto ou quinto mundial que você vai? Como é que é? Como é que foi para você? Eu vou te falar que eu nunca contei. Você falou isso agora, eu fiquei pensando, porque diferente também do Lucas, né, que é atleta, o Alisson também é faixa preta, só que não é atleta, não mais. Não mais. Mas eu já tive no Mundial, minha primeira vez foi acompanhando o Natan, antes de ter a BJJ Cria. Então, eu já trabalhei como mesária no Mundial, depois eu fui mesária do Flow Grappling e nem existia a BJJ Cria. Acho que, se eu não me engano, isso foi em 2018 e 2019. E aí eu volto com a BJJ Cria em 2021, ainda fazendo trabalhos com o Dream Art, então eu acompanhei o Dream Art e também a BJJ Cria 2021. Então, eu fui em todos os mundiais, desde 2021 até 2025. E a minha percepção é que realmente tem algo de diferente no Mundial. O Mundial realmente você sente a energia assim, do evento até antes de entrar, né? Quando você vê a pirâmide, eu acho que de todo mundo falar e você ter essa percepção assim das pessoas, de quão é importante esse campeonato, eu acho que tudo isso internaliza assim em você. Então, é difícil assim para mim falar, porque eu já chorei muitas vezes no Mundial, tanto vendo histórias de atletas, tanto vendo brigas.
de equipes que eu já senti assim, caramba, isso aqui é surreal. Não existe outro campeonato como o Mundial. E esse, em particular, como o Pio falou, está sendo diferente porque a BJJF está querendo trazer um show, principalmente para as finais. Não acontece nenhuma outra luta no dia das finais dos pretas. Isso é muito legal, dá o foco total ali no atleta, desde a semi até a final. Então, todo mundo que vai para o segundo dia dos pretas vão estar no pódio. Eu acho que isso já traz algo de diferente. E, cara, eu acho que tem muitas pessoas que criticam muito, mas eu vejo um esforço da IBJJF de trazer algo de diferente em todo o campeonato eu sou otimista. Eu acredito que a gente vai ver uma grande evolução aí também dos próximos anos. Pô, muito legal, muito legal. As duas experiências são bem diferentes, assim, né? Agora, antes a gente vai basicamente que focar nas finais, né? Pessoal, espero que o pessoal aí entenda que a gente não consegue cobrir todo o Mundial, né? São muitas coisas, só as finais são mais de quase 20, né? Mais de 20, se eu não me engano. Então, é muita coisa para a gente falar de tudo. A gente vai aqui focar nas finais dos faixas pretas, obviamente. Mas antes aqui eu queria citar duas, que eu queria que vocês falassem rapidamente, que eu acho que são duas lutas que são memoráveis e estão nas semifinais, que a primeira é Jansen Gomes versus o Paulo Merlin. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa luta ali, que foi uma guerra do início ao fim. Essa eu assisti, né? Eu não assisti a outra que eu vou falar com vocês mais para frente, mas o que vocês podem falar Jansen Gomes versus Paulo Merlin, igual Alberto, começa aí pra mim. Essa foi quarta de final, né? Aconteceu no sábado. Foi quartas? Foi quarta de final. A semi do Jansen foi contra o Raul Basílio. Então a próxima também é quartas, porque também é no segundo, também foi no primeiro dia, isso aí. Cara, eu cheguei a ver ali de perto, ou não sei se eu vi uma entrevista, acho que foi uma entrevista até pro BJJ Cria, do Jansen falando sobre a força do Paulo, né? E, cara, tava uma luta muito parelha, o Paulo ali fazendo aquele jogo correto de tentar segurar o Jansen. Eu não vejo outro caminho hoje do que para vencer o Jansen, do que ter que lutar um pouco mais com ritmo mais baixo conservador. De luta e posteriormente tentar avançar, cara. O Jansen, ele é um cara que tem muito ritmo, ele tem uma qualidade que eu acho que é até maior que a qualidade dos ataques dele, é a qualidade da defesa do Jansen. Então, se você lembra lá o Mundial de 23, o Tainan ficou 8 minutos para mais de 8 minutos tentando raspar nas melhores posições do Tainan, que é, cara, um dos melhores lutadores dessa geração, sem dúvida. E sem dúvida vai escrever o nome na história como um dos melhores lutadores da história. E não conseguiu. E não conseguiu. Então é muito difícil. E sem contar que o Jansen, ele pode tirar um coelho da cartola como ele fez nessa luta, né? Que é na hora que o Paulo vai trocar a lapela, ele gira a perna por dentro e aí ele coloca uma sequência de passagem de guarda, né? A gente vê o Jansen hoje, eu sou da categoria do Jansen, então eu vejo muito, né? Eu assisto muito, com um estilo totalmente diferente de todos os outros anos. O Jansen teve 5 lutas no Campeonato Brasileiro e foram 5 finalizações. E agora no Mundial foram mais 5 lutas e 4 finalizações, com a possibilidade muito grande, é que o Gustavo Batista também é outro monstro, de finalizar. Se fosse qualquer outro adversário com uma defesa um pouquinho pior, o Jansen teria feito 2 campeonatos, 10 lutas e 10 finalizações. Então, embora o Paulo tenha feito um lutaço com o Jansen, hoje o Jansen ele tá sobrando na categoria. Maneiro, mano. A luta do Jansen contra o Braguinha, a gente ainda vai falar um pouquinho mais pra frente, quando chegar nas finais dos masculinos. Mas a outra luta que eu queria que vocês falassem, pelo jeito era pelas quartas de finais também, foi no primeiro dia, Merhan Maquiné versus Ademir Barreto, que foi uma das lutas que pararam lá o Jansen. Essa luta eu infelizmente não consegui assistir presencialmente, eu tava gravando alguma outra luta, então depois eu vou ter que assistir. Finalzinho só. Eu também não consegui assistir essa, cara. Todo mundo falando que foi uma luta, foi um espetáculo, foi a melhor luta do evento. Vou ter que assistir ela depois lá no Flow. Queria que você me falasse, Roberto, assistiu essa luta completa? O que você pode falar dela? Me fala pra mim. Eu assisti. Eu acho que faltava uma hora e pouquinho pra minha luta, então eu tive a oportunidade de assistir essa luta. Em dado momento, o Ademir estava na frente da luta e eu não lembro se o Merhan precisava de uma vantagem ou de 2 pontos. E, cara, os caras simplesmente eles entregaram tudo. Claramente, o Merhan acaba a luta muito cansado. E aí eu não lembro exatamente qual posição aconteceu, mas o Merhan ele sai nas costas do Ademir, faz um suplê.
Eu acho que essa é a ordem da luta. E ele acaba pontuando ali, ele vai colocando uma sequência de pontuação. Tirando a parte técnica, que é algo que obviamente eu preciso assistir de novo, tem a parte do espírito do Meihan, cara, buscar o tempo todo vencer, cara. Isso foi um negócio, assim, que claramente ficou muito óbvio nessa luta. Então, até pra galera que tá assistindo essa live aqui, essa live não, esse conteúdo, que quando assistir essa luta, tentem focar nessa ideia de dois caras se degladiando até a morte para tentar ter uma vitória. E aí, nessa, o Meihan ele conseguiu sair na frente, etc. Mas foi uma luta muito boa, cara, muito trocada. Não teve uma larga vantagem entre eles. E é uma luta que vale super a pena assistir, cara. Eu realmente não lembro de todos os detalhes da luta, preciso assistir novamente. Mas eu lembro que a característica principal da luta, para mim, nem foi o aspecto técnico. Foi o aspecto da briga dos dois, tipo assim, cara, quero muito chegar lá. Uhum. Eu acho que o estilo... Pode falar, Karine, foi mal. Tem finais que parecem ser antecipadas, né? Que a gente encontra ali primeira luta, quartas de finais, às vezes semi, e acredito que essa também daria uma boa final. O que você acha, Piauí? Como que você analisa? Eu sei, a gente ainda não entrou nisso assim, mas no modo geral, você acha que as finais elas entregaram realmente o que as pessoas poderiam assistir ali, o público, a mídia, ou você acha que, até por você ser atleta e você competir no Mundial, eu acredito que é difícil, você deve ficar muito travado, ali tá toda a atenção em você, deu uma travada a mais, assim, os atletas Claro, eu consigo pontuar isso fácil. Inclusive, o que você falou, Karine, faz muito sentido. Tem finais que elas são antecipadas. Inclusive, essa luta de Ademir e Meihan foi a final do peso pena de 2023. Aconteceu em uma quarta de final. Então, os caras sabiam que poderia ser realmente uma final. E eles disputaram isso. O que eu penso hoje, né, cara? Quando a gente pensa em IBJJF, em torneios da IBJJF, não importa, de uma forma geral, para a contemplação do jiu-jitsu, e aos poucos isso está sendo mudado, tá? Mas de uma forma geral, se você é campeão, independente se foi no empate ou na vantagem, as pessoas elas te congratulam da mesma forma, ou mais ou menos da mesma forma que elas congratulam o cara que finalizou todas as lutas, né? Então as pessoas elas sequer lembram mais ou menos o que aconteceu ali. Obviamente, se você assistir as finais, boa parte das finais elas aconteceram entre um movimento de ataque que eu pontuaria e ao mesmo tempo o resto da luta me defendendo para segurar a vitória. Poucas foram as lutas que os atletas realmente conseguiram se entregar 100% para a luta, e eu consigo pontuar aqui todas essas lutas que eu acredito que realmente foram muito diferentes, né? E eu acho que isso faz parte de uma cultura que aos poucos ela tá sendo quebrada. Acho que todos esses caras do jiu-jitsu old school que cobram tanto essa parte de finalização, etc., eles contribuem para que essas coisas elas sejam mudadas aos poucos. E acho também que os eventos de luta casada, que premiam principalmente os caras que lutam para frente, e é difícil em um campeonato como o Campeonato Mundial lutar muito para frente, se expor e ficar ali à beira de uma derrota, muitas vezes. Mas eu acho que os campeonatos também de luta casada que chamam atletas que têm a ideia de continuar atacando e buscando finalização, eles premiam a cultura do cara que, tipo assim, velho, luta para frente, né? Então eu acho que, de uma forma geral, a nossa cultura do jiu-jitsu ela tá impactada dentro de torneios da IBJJF pelo simples fato de vencer, e não como vencer, e não como eu fiz isso. Então, eu acho que isso é um ponto que é importante melhorar. Não é fácil. Não é fácil, e aí eu consigo te dar o meu ponto como atleta. Tá cada vez mais difícil. Os atletas, eles fora eles estarem muito bons, tem uma coisa no jiu-jitsu que é furar escudo, cara. É muito difícil você furar a defesa do adversário quando ele só quer se defender. É muito mais fácil você fazer isso quando o atleta ele quer atacar, que ele quer abrir o jogo. Então, se o atleta ele só quer se defender, é muito difícil. E eu, obviamente, admito aqui que em muitas lutas eu fiz isso, né? E principalmente para segurar a vitória. Então, a gente vive num dilema hoje. Acho que falta
um pouquinho aí dos bad guys também dentro do jiu-jitsu, aqueles caras que geram mais pressão, né, e que são mais midiáticos também para trazer isso pra gente. Uhum. Legal, perfeito, perfeito. Vamos então agora, pessoal, entrando nas análises luta a luta, tá? A gente fez umas considerações que Ô achei muito Alisson, bacanas. Pode falar. você se importa só se eu salientar uma luta de faixa colorida e a única que eu vou colocar aqui? Não, fica à vontade, fica à vontade. Não vai ser uma luta, tá? Eu vou destacar só um atleta, porque eu acho que a gente viu a história ser escrita mais uma vez, tá? Então eu acho que é o segundo atleta da história que consegue fazer isso, que é o Felipe Goulart, que foi campeão absoluto sendo peso pluma, cara. Isso é histórico. Inacreditável. Isso nada mais é do que o jiu-jitsu sendo jiu-jitsu, né? Então, cara, você via ali fora muita vontade, e aí é um ponto muito legal, que aí eu tenho que pontuar a IBJJF por isso, que nos faixas roxas a IBJJ fez, eu acho que de galo a leve, e depois fez de médio a pesadíssimo. Então, os atletas que tinham mais vantagem física, eles lutaram peso absoluto no mesmo dia, e aqueles que tinham menos vantagem física, eles poderiam decidir pro outro dia se gostariam de competir ou não. Então isso foi muito legal, cara, porque pensa que o primórdio do jiu-jitsu, ele foi feito assim, né? Lá quando a gente pensa na história do Hélio Gracie, que era um ser humano frágil e que precisava encontrar dentro da técnica e dentro das alavancas do jiu-jitsu a possibilidade de ganhar de caras mais fortes. Obviamente, com a evolução do jiu-jitsu, caras fortes se tornaram muito técnicos. Mas ainda assim, em 2013, a gente viu o Paulo Miyao ser campeão absoluto contra o Kina Cornelius. E hoje, quase 12 anos depois, a gente vê o Goulart sendo campeão absoluto com só 17 anos e sendo um peso pluma, cara. Então isso é... Eu vim pra cá pensando nisso e é muito importante pontuar isso, cara. Porque não é um feito qualquer. Acho que foi o real deal aí do campeonato. Eu não vi toda a campanha do Filipinho. Acho que eu assisti só a luta dele contra o Chapolin, se eu não me engano. Não sei se foi a final, foi a semi, agora não lembro. Foi a final? Então. A semi ele fez com o tijolo. Então, e o que é incrível é, às vezes a gente tem os caras mais leves que tem uma guarda absurda. E tipo, a gente tem o famoso aí o João Miau e tudo mais, os Miaus. Mas ele é impressionante que não conseguiam raspar ele também. Não era só passar a guarda dele. Era não conseguia raspar ele, sendo que ele era um peso pluma. E ele estava lutando com os caras meio pesado, que poderiam muito bem jogar ele para cima e não conseguiam. Provavelmente uma base muito forte. O Alisson, aí a gente vai pontuar, né, só para ser mais breve, e pro atleta que quer aprender um pouco mais de jiu-jitsu, assistam o perfil de passagens de guarda dos atletas da Art of Jiu-Jitsu. Eles têm perfis muito parecidos. Eles, ao mesmo tempo que eles sempre jogam com a perna para trás, ou geralmente com a perna para trás, eles conseguem atacar, mas eles conseguem ser conservadores o suficiente para não tomar raspagem. Então o Cole é um cara que joga muito assim. Se você for assistir na faixa marrom peso leve, aquele... Cara, aí é foda, esqueci o nome do cara que foi campeão peso leve, faixa marrom, que ele fez a final com Gamba da Aliança. O Steve? Não, o Steve foi de médio, cara, ele é da OJ. É o Mateu Cardona. Cara, você vê, tipo assim, fora a confiança de passar, eles têm a confiança que não vão ser raspados, eles jogam muito bem desse jeito. Em muitos momentos, cara, é difícil você ver um atleta da OJ permitir de forma... Né, de realmente permitir que alguém chegue na calça, né, que alguém domine a perna. Então, esse perfil, né, é muito da OJ. Eu confesso que eu tenho estudado bastante para tentar entender realmente ali o que eles fazem, né, cara. Mas é puro mérito da escola, assim, cara. Os moleques são bem diferentes mesmo. Perfeito, perfeito. E só para colocar uma observação também no Goulart, você teve a oportunidade também de treinar com o tijolo no Dream Art. Todo mundo fala que ele tem uma força absurda, até pelo passado dele de ter sido pedreiro e treinar pra caramba o jiu-jitsu. Mas o que mais me impressionou, que eu fiquei pensando assim, eu falei, caramba, como eles não conseguiram... às vezes, assim, a técnica não tá saindo, mas você usar grosseria, né, que o pessoal fala. Então, você consegue medir ali a força também que o Goulart tem. Para a técnica, que foi o principal. Mas, cara, mais que isso, cara, você consegue medir a vontade que ele tinha, porque ele chegou até a guarda passada pelo tijolo.
Inclusive o tijolo ele fez uma vantagem da passagem de guarda. Só que aí ele repôs, eu não lembro se ele virou de 4 apoios, e aí ele continuou lutando. Qualquer outro peso pluma não, mas possivelmente outro peso pluma que tivesse sentido a pressão ali do tijolo, que não é só um atleta técnico, já foi um atleta quer dizer, já foi um atleta só forte, hoje em dia é um atleta forte, e que tem melhorado muito ali sobre a gestão do Isaac, a técnica, poderia ter desistido, até porque um dia antes já tinha sido campeão, ele tava ali só pra, né? Mas aparentemente não, cara. Aparentemente o moleque tava na vontade e tava acreditando que ia vencer. Porque o cara que não acredita que vai vencer, velho... Pô, o tijolo foi o melhor faixa roxa da temporada, né? Pensando na temporada completa. Né? Ele tinha feito absoluto do europeu até aqui. E é um super atleta, cara. Isso eu posso te falar, cara. Super atlético, bom de jiu-jitsu, passa, fica por baixo, derruba. E, cara, não rolou. Foi foda. Foi foda mesmo. Sinistro. Não, excelente ponto, Roberto. Excelente ponto. Realmente tinha esquecido porque a gente focou nos faixas pretas, né? Mas o Goulart realmente roubou a cena ali. Tem todos os méritos para ele mesmo. Então vamos lá, pessoal. Vamos então agora entrar de vez nas finais dos faixas pretas, né? Vamos começar a seguir a mesma ordem que as lutas aconteceram. Então vou seguir aqui com vocês. Primeira luta, feminino. Galo, Maísa Bastos versus Mariana Holstes. Não sei se exatamente o nome dela fala assim, Holstes, mas me desculpa aí, Mariana. Essa foi a primeira luta das faixas pretas. Mariana, coração de guerreira, leoa, brabíssima, mas infelizmente a Maísa foi muito superior a ela. O que você pode falar aí, Alberto? Cara, mas ela se mostra superior há muito tempo, né, cara? E ao menos nos últimos anos que eu acompanhei a Maísa, né, esse ano passado, volta e meia ela tem uma derrota pré-mundial. Então, ano passado ela perdeu o europeu para uma garota da Frates, para Caroline. E perdeu esse ano para Thay, que não pôde competir o Mundial, que não tinha condições psicológicas para competir esse Mundial desse ano. Mas, cara, parece que o Mundial é a casa dela, né? É impressionante, cara. Ela já tá no 6º título mundial e eu acho que ela tem 26, 27 anos. E cada vez... Cara, é impressionante. No Mundial, ela sempre dá um jeito de dominar as meninas. Até o que parece, vendo de longe, é que os outros campeonatos são tipo testes e que no Mundial entra a versão verdadeira dela e aí ela consegue fazer um domínio, cara, que é assustador, velho. A menina não parece não correr perigo dentro do campeonato inteiro. Me lembrou muito a final dela no Brasileiro. No Brasileiro ela também, eu não lembro com quem ela fez a final no Brasileiro agora, mas ela também dominou a luta do início ao fim, atacando o tempo inteiro, fez pra lá de 20 pontos e no finalzinho ainda finalizou. Então ela é realmente muito fora da curva, né, cara? Vamos passar então agora para a próxima, peso pluma. Aí vamos, mais uma história sendo contada aí no Mundial, né? Mia Funegra versus Andressa Geral. E a Mia é impressionante, né, cara? O que a gente pode falar dessa garota, né, cara? 3 dias de faixa preta, campeã mundial. O que vocês podem falar aí dela? 2 dias, eu acho. 2 dias, 3 dias? Foi na quinta, né? Pegou a faixa preta na quinta-feira, assistiu a irmã ser campeã mundial, pega a faixa preta, 2 dias, 3 dias depois... Né? Cara, cara, que bizarro, que loucura. Eu vou pontuar outra coisa, tá? Eu vou pontuar fora do tatame. Tão impressionante quanto a Mia é o quanto os Menks conseguem contar a história, cara. Porra, meu irmão, impressionante, velho. Porque a história, tipo, ela, obviamente, ela é faixa preta antes do Mundial. Porque ela precisou se inscrever como faixa preta. Exatamente. Correto? Correto, né? Correto. Mas ainda assim, eles conseguem envolver, e isso é uma das maestrias deles com o marketing, que eles conseguem envolver toda uma história, confiam que a irmã vai ser campeã, graduam as duas no mesmo dia e colocam toda a pressão no resto da categoria. Porque, tipo assim, faz 3 dias que essa menina foi graduada, tá? Se ela ganhar de vocês, é estranho. Exatamente. E fora, Cauê, que gerou uma confusão nas pessoas. Porque eu acompanhando os comentários, as pessoas falando, como assim? A garota lutou de marrom num dia, foi campeã, e no outro foi campeã de preta. Acho que tem gente que nem sabia que é irmãs gêmeas, né? Falando, esse é o Jay que pode tudo, é tudo pra eles. Então gerou, assim, realmente um burburinho assim, muito grande nelas. Cara, os caras fazem isso muito bem feito, cara. E vocês que trabalham com mídia, obviamente, vocês podem ainda dar... Vocês entendem mais e podem dar mais crédito que isso que eu, que não entendo de absolutamente nada.
Mas, cara, a história ficou muito mais bonita, né? Porque, pô, faz 3 dias que foi graduada. E, cara, um mês é nada também, tá? A menina foi graduada faz um mês, é nada isso. Sim. E, cara, ela foi muito bem. Eu não lembro se teve pontuação, acho que não teve pontuação a luta dela. A garota que tava lutando contra ela acabou nas costas, né? Meio que toreando costas, assim, foi alguma coisa assim. Mas, cara, ela tava na frente da luta quase o tempo todo, e quase o tempo todo a adversária dela estava resistindo a tomar posições e se defendendo super bem. Então, e ela, cara, claramente, se você pega a campanha dela, é a campanha de alguém que tava muito na vontade de ser campeão. E fora isso, era a campanha de alguém que olhou e falou assim, cara, faz só um mês que eu tô aqui, faz só 3 dias que eu tô aqui, é meu primeiro campeonato de faixa preta, não tenho peso nenhum. Tava muito leve pra ela, cara. A Sim, sim. pressão tava toda em cima de todo, tava em cima dos outros atletas, dela não. Então, cara, a performance dela foi assustadora, cara. Eu ia ressaltar isso. A campanha dela foi algo. Ela não chegou e lutou com. Né, você nunca vai lutar com ninguém, mais ou menos, no Mundial, né? Mas ela já chegou lutando com a Jéssica Caroline, ela chegou lutando com a Amanda Canuto, só campeãs mundiais ali, entendeu? Tipo, ela só pegou gente do mais alto nível e mesmo assim foi campeã mundial. Então, impressionante realmente o que a Mia Funegra fez aí nesse Mundial da IBJJF. Vamos Ah, agora então. Pode e falar. um ponto também interessante, eu estava conversando isso com a Maca Vicente antes de começarem as faixas pretas lutarem, que esse campeonato foi um dos que mais teve meninas inscritas na categoria. Então a gente está acostumado, às vezes, o dia feminino acabar muito rápido, porque a menina faz ali 1, 2 lutas, mas nesse campeonato teve muito mais meninas inscritas. Eu acho que a gente tem uma base muito grande de meninas na faixa colorida, de investimentos maiores, né, no jiu-jitsu feminino, e a gente está sentindo esse reflexo. Então, a Mia, ela entrou já. Foi muito difícil para ela, realmente, porque ela pegou lutas duras, a chave cheia, que antes não era tanto assim. Então, é algo bom de se observar que as categorias femininas estão num momento diferente, estão vivendo uma fase diferente, em lutas empolgantes da mídia. Acho que está trazendo algo assim muito bom para as Tá cada meninas. vez melhor. E, cara, se eu puder levantar uma bola aqui, cara, e eu tenho Vontade, vai lá. raciocinado isso desde a Olimpíada, e que com certeza vai impactar. Aí é uma coisa, né? Eu tô aqui levantando uma bola e me colocando também como ignorante de não saber algumas coisas que eu estou falando, tá? É muito importante. Porque, por exemplo, na Olimpíada, quando eles fazem o quadro de medalhas, não importa se você é homem ou mulher, importa a nacionalidade que você representa. Sim, Todas as medalhas, elas são iguais. E no jiu-jitsu a gente tem o troféu masculino e o troféu feminino. De forma geral, quem que é todos os eventos, quem que é a equipe campeã? A equipe campeã é a equipe que ganha o masculino, porque é sempre a última que recebe o troféu, vai lá, faz a festa, toma conta de tudo. Cara, se a gente, né, e aí, né, só uma ideia, imagina só se o jiu-jitsu, o campeonato mundial, o mesmo ponto da mulher fosse o mesmo ponto do homem e só tivesse um troféu. Só uma tem um. categoria. É uma categoria só. Não tem masculino e feminino. Quem ganhar, ganhou. Quem ganhar foi o que fez o melhor trabalho com masculino e feminino. É somado esse negócio. A Sim. gente teria muitas outras equipes que hoje só investem em times masculinos, tendo que investir no time feminino também. E aí a gente teria outras oportunidades acontecendo também para a mulherada. Perfeito, O perfeito. jogo seria diferente mesmo. Seria Sim. diferente. É uma ideia muito interessante de se ouvir, né? Muito maneiro isso, Roberto. Acho que poderia, quem sabe no futuro, né? A gente acha que a IBJJF está sempre em evolução, está sempre mudando. Quem sabe daqui a alguns anos a gente pode ver uma mudança. Você acha que seria E interessante? a gente já tem também equipes que tem esse investimento maior, eu acho que. Não maior, mas grande no feminino. Inclusive a Atos, que ganhou Sim. agora o troféu feminino, elas estão com um time de meninas muito grande, em altíssimo nível técnico. A Fratris, o Dream Art também, que já ganhou, inclusive, o feminino, mas eu concordo com o Piauí. Eu acho que o jogo seria um pouco diferente se fosse um
troféu para todas as categorias. A disputa ia ficar interessante, Vamos seguir aqui, pessoal. Próxima luta, peso pena. Larissa Campos versus Caroline Brunasco. Brunasco que tem aparecido bastante aí, evoluiu bastante nos últimos anos, chegou na faixa preta, se não me engano, ano passado, já chegou na final do Mundial, mas a Larissa Campos, surpreendente como sempre, incrível. Me fala aí sua análise sobre essa luta, Roberto. E tá ali sempre, né, cara? Essa menina, ela tá sempre ali, desde sempre, fazendo tá duro assim. e buscando vencer, né? E finalmente, cara, chegou o campeonato mundial dela. Se eu não me engano, por finalização, né? Foi uma luta que teve finalização. Eu acho que essa foi a única finalização da ela final, meio que passa, faz um triângulo e termina o triângulo com as costas no chão. Eu acredito que foi isso. E, cara... Me corrija, essa foi a única finalização das finais, né? Não, do feminino teve essa e teve a da Gabi Peçanha também no absoluto. A Gabi Peçanha, tá bom. Mas foram as únicas finalizações das 19 categorias disputadas. Perfeito. E essa da Gabi eu não lembrava. De 19 categorias disputadas, 9 do feminino e 10 do masculino, só teve finalização no feminino. Mais um ponto. Então, feminino aí. Tá cada vez... Tá crescendo, cara. O negócio tá bem interessante, cara. Tá ficando bem interessante. Então, mais pontuando e já trazendo, pensando aí, né? Que a gente tá no Galo, Pluma, Pena. Até agora foram 3 meninas da OJ campeã e a próxima categoria também é uma menina da OJ campeã, né? Então, os caras fizeram 4 campeões em sequência. Era um ponto que eu ia falar mais pra frente nisso aí, mas é isso mesmo. Perfeito. A OJ nas 4 primeiras lutas só deu a EOJ, toda vez que eu puxava, caramba, mais uma da EOJ, falei, caramba, incrível. E agora então, já pegando esse gancho aí, né, falando da quarta faixa preta da EOJ que venceu, Luísa Monteiro versus Janaína Lebre, final do peso leve, o que você pode falar aí, Roberto? Cara, a Luísa Monteiro, ela tá aí desde sempre, né, a Luísa foi campeã mundial, cara, eu acho que o título mundial dela, o primeiro, não sei se ela tem mais de um, foi em 2015, cara. Eu acho que foi isso, tá? E aí foi exatamente o ano que eu também fui campeão mundial de juvenil. Então, olha o tempo que a Luísa tá performando, cara. Não tô falando aqui de medalha, só de medalha de ouro. Estou falando de performance, cara. Ela tá desde 2015 ali, competindo, ganhando. E quando não ganha mundial, ganha Pan-Americana, ganha isso, ganha aquilo. Ela é 3 vezes campeã mundial. Então... E ainda assim, cara, ela continua no mais alto nível. Mas, cara, essa foi a vez da Janaína, né, cara? Essa menina também, ela tá há um tempo aí nessa briga e ganhando de muitas atletas boas e chegando cada vez mais. E dessa vez ela conquistou ali o tão sonhado título mundial. E foi muito interessante, né, cara? Porque é uma menina também que fez uma migração. Ela não é da Art of Jiu-Jitsu, ela era da Graceful Muay Thai, se eu não me engano. E agora ali tá com a Art of Jiu-Jitsu e conseguiu colher fruto dessa, não só da transição, mas da insistência dentro do Jiu-Jitsu, né? Dentro do campeonato mundial. Perfeito. Me recorda aí, elas se enfrentaram recentemente, não foi a Janaína e a Luísa? Eu não me engano se foi no Mundial do ano passado, ou se foi no The Crawl, mas elas se enfrentaram... Talvez The Crawl. Eu acho que foi no The Crawl e a Janaína ganhou, finalizando, e essa vez, nessa luta de agora, foi uma luta bem mais equilibrada, né? A luta terminou nos pontos ali, a Janaína ganhando. Eu queria fazer só um ponto aqui, que eu tava falando da Carol Brunasco, né, que lutou contra a Larissa Campos na luta anterior. É interessante, falando sobre a evolução dela, no Brasileiro desse ano, né, um mês e meio atrás, ela perde na semifinal, se eu não me engano, para Margot Ciccarelli, né, a Margot Ciccarelli dominou ali basicamente quase a luta inteira, e aí vem para o Mundial e vence a Margot Ciccarelli na semifinal também, para ir para a final. Então mostra que ela realmente está sempre evoluindo, é uma garota que daqui a pouco a gente vai falar muito dela ainda. Passando aqui para a próxima final do peso médio, Thalita Silva versus Elizabeth Clay, que lutão também. O que você pode falar aí, Roberto? Caralho, meu irmão. Essa aí é a vitória da superação, né, velho? Essa é emocionante, né? Impressionante, cara. A Thalita, a gente trabalhou durante um período muito curto, tá? Muito curto mesmo, quando eu era treinador do Dream logo depois ela já foi para Fratres, etc. Sempre teve essa característica de ser muito difícil de ser raspada. Então, quando a Thalita ela faz uma vantagem, é muito difícil de tirar.
é um atleta que a qualquer momento, cara, se você errar, ela pode passar a sua guarda, mas eu acredito que a característica principal dela é conseguir se defender muito bem. E, cara, é muito improvável tirar uma. Porque ela é muito forte, né? Passando a parte técnica, pensando numa parte mais profunda, a Thalita ela enfrentou uma cirurgia, cara, recentemente. E aí ela competiu no Campeonato Brasileiro, não performou. Ano passado, ó, pensa comigo, né? Ela já tinha feito outras finais, inclusive finais de Mundial no Gui. Ano passado ela vence Europeu Pan Brasileiro, é finalizada no Mundial, acho que nem chega ao pódio. E esse ano, que em teoria não era o ano perfeito, porque o ano perfeito foi o ano passado, que ela estava dominando a categoria. Esse ano, que não é o ano perfeito, que é um ano que ela perdeu o único campeonato que lutou e ela está voltando de cirurgia, o que acontece? Ela vai lá e vence o campeonato mundial, cara. Então, essa é a vitória da superação, cara. Essa vitória foi realmente muito, muito foda, cara. Maneiro, Em maneiro. cima ainda de uma atleta super renomada. Super renomada, cara. E a gente precisa falar que a Elizabeth, ela é muito braba, né, bicho? Ela lutou quase que o campeonato inteiro com o pé ruim, porque ela, se eu não me engano, ela lesiona o pé no absoluto contra a Gabi Peçanha. Ela entra mancando. Então, mas ela já tinha lutado, ela já tinha feito outras lutas, a semifinal e as quartas, com o pé mancando, com o pé ruim. Entendeu? Ela se machuca logo no início do campeonato, logo com a Gabi Peçanha ali. Então, e mesmo assim, foi para a final da divisão. Uma mulher que foi mãe tem pouco tempo, o filhinho dela estava lá no campeonato, muito bonitinho, com o pai dele. Então, para mostrar que realmente a Elizabeth Clay ela é uma super heroína, né? Muito braba mesmo. A gente espera que daqui a pouco ela esteja de volta aí ao seu auge físico, mental e técnico. E agora, então, passando para a próxima luta, Tamara Ferreira versus Ingrid Alves, final do peso meio pesado feminino. Fala aí, Galberto. Cara, essa luta, ela tem até uma história maior, né, cara? As meninas, elas... Né, eu vi até um post hoje da Ingrid, quando ela foi aceita na Giga, ela foi aceita por conta da Tamara. A gente tem uma curiosidade nessa história aí, né, que a gente tava no BJJ Star juntos, dentro do The New Star. Eu era do time vermelho, elas eram do time cinza. E a vida é muito louca, né, porque elas eram super amigas lá no... né, porque treinavam juntas, etc. E a Isa, que era minha amiga do Dream Art, era que tinha que ganhar, que foi a que ganhou delas duas. E hoje a Isa e a Ingrid treinam juntas e a Tamara não treina mais. Né? A Tamara tá em Abu Dhabi, acredito eu, enfim. Isso aí. E, cara, foi impressionante. Cara, me impressionou mais uma vez a questão de base, velho. A Ingrid entrou boas posições, lutou pra frente, mas, cara, ela não conseguia achar o desequilíbrio da Tamara, que no final ainda acabou com a leg drag encaixada, fazendo um movimento de... Eu não lembro se o movimento de Ezequiel, né? Tudo que eu tô lembrando aqui é de cabeça, tá? Não tenho nada escrito. Então, se eu falar besteira, por favor, me perdoe. Mas, cara, eu acho que foram 2-0 essa luta. Eu também acho que foi isso. Acho que foi a luta inteira a Ingrid tentando raspar e a Tamara e não só raspar, entrando embaixo, cara. Ela tava embaixo. Quando ela entrou embaixo, eu falei assim, é dela, vai conseguir raspar. E não conseguiu. Acho que foi uma vantagem do double pull e mais uma vantagem da passagem de guarda. E aí a Tamara faz aí um bicampeonato mundial, cara. E isso não é pra todo mundo, cara. Esse negócio vocês, né? Está lá, a gente acompanha o mundial. O mundial é muito difícil. E ela faz aí o bicampeonato mundial e se coloca mais uma vez o nome dela lá no número 1 do pódio, cara. Lutou muito bem, foi uma luta mais travada. Não é uma luta assim com muita técnica trocada, pensando em número de posições. Mas, cara, quando você observa as posições que entraram, seriam posições que dariam para raspar, mas a base da Tamara realmente foi algo assim que surpreendeu. É isso aí. Quando eu lembro dessa luta, é o que me vem na cabeça. A Ingrid o tempo inteiro atacando, tentando entrar, e a Tamara muito justa o tempo inteiro, explodindo para passar a guarda, e aí ela realmente chega nessa posição do leg drag, quase passando. É o que eu tenho de memória dessa luta aí. E agora, então, penúltima luta, né? Feminina, antes do absoluto. Final do peso pesado, Larissa Dias versus Yara Soares. A Larissa ganha nos pontos, se eu não me engano. Não é penúltima não, Alisson. Não, penúltima antes, tirando absoluto. Não, mas ainda tem a categoria também. Então, tem a categoria da Gabi Peçanha contra
A Thaís, Isso. mas eu não coloquei absoluta, eu não coloquei absoluta. Beleza. Isso. E aí, se eu não me engano, a Larissa ganhando os pontos, me recorda essa luta Foi, agora. cara. Eu acho que ela fez mais 2 pontos no final, mas ela já tava ganhando nas vantagens. Porque Que você viu a dessa luta? mais uma vez, né? Terminou 8-6. Eu tô aqui na memória. E as vantagens 2-1 pra Larissa. Ela puxa junto, a Yara sobe e aí começa raspa. Em uma das raspagens da Larissa, a Yara vai subir e aí ela ganha a cruzada de joelho com a esgrima e aí ela faz a primeira vantagem e eu acho que no final ela faz mais uma vantagem de passagem de guarda, eu não lembro se foi isso, mas eu tenho essa recordação de que ela está na vantagem de raspagem, então se ela for raspada de novo, é ela que pode fazer 2 pontos e ficar na frente do placar. E um dos movimentos ela raspa e tem a cruzada de joelho, né? Ela entra a esgrima e ganha a cruzada de joelho. Eu achei, cara, ali que no finalzinho a Yara poderia ganhar, mas aí, cara, a Larissa, ela foi super assertiva nas posições, cara. Muito assertiva. E aí ela acabou saindo com a vitória, uma vitória muito merecida, porque, cara, a Yara é muito difícil. Durante todos os últimos anos, a Yara se consolidou como a número 2, né? Então era a Gabi, sempre foi, né? A Gabi Peçanha e Yara. Em alguns momentos a Yara venceu a Gabi Peçanha, inclusive de faixa preta. E, cara, a Yara tem desce de categoria, enfim, ganha o Campeonato Brasileiro. E aí a Larissa Dias, que já era campeã mundial, retorna pro título e vence mais um. Mas o que você vê do futuro da Yara nessa divisão, cara? Cara, eu acho que é uma boa categoria pra ela. Na realidade, qualquer categoria eu acho que é boa pra Yara, cara. Ela é... Primeiro que a Yara é um mutante, né, cara? A Yara é muito grande, cara. Então ela já tem... muito alta, né, cara? Ela já tem esse benefício físico pra ela, né, cara? Então, acho que qualquer categoria que ela entre, ela vai ser top 3 com uma certa facilidade até, cara. Muito difícil achar adversários no nível da Yara. E ela tem batido o peso bem? Como é que você tem visto isso de perto? Cara, eu tava com ela um dia antes ali. Ela aparentemente estava saudável, cara. Eu já vi atletas que perdendo peso que é ruim, assim. Tem atleta que perde peso e fica chato porque tá com fome. E tem atletas que, cara, falta morrer. A Yara, pelo que eu vi, ela estava bem. Estava saudável o suficiente, mas ali com um pouquinho de fome, um pouquinho menos de energia. Mas não... aparentemente não tão fraca. Então tu não acha que isso tem impactado em nada? Tu acha que isso não, cara, eu acho que foi muito... Pelo que eu vi, tá? E aí eu tô falando aqui 100% da minha cabeça. Eu acho que foi muito mérito da Larissa, cara. Ela conseguiu conectar, ela conseguiu fazer aquilo que é o ideal, né? Conectar a raspagem com a passagem de guarda, que é enquanto o meu adversário ele tá tentando voltar pro equilíbrio dele, não tomar 2 pontos, já conectar a próxima posição. Então eu acabo pegando ele no tempo da defesa. Então acho que ela fez isso super bem. E o feminino, ele tem uma categoria a menos que o masculino. Então, do pesado, ele vai direto pro pesadíssimo, não tem o super pesado. Então, pra Yara descer do pesadíssimo pro pesado, ela desce 2 categorias. Não, agora fiquei em dúvida, cara. Mas é isso mesmo. Não tem uma categoria a menos. Isso aí mesmo. Só não sei se os números mudam alguma coisa do time, entendeu? Muda. Não, os números mudam. Entendeu? Eu achava que era pesado, super pesado e absoluto. Eu não sabia que era pesadíssimo. Calma aí, eu posso até confirmar aqui agora. É super pesado, super pesado. No feminino é super pesado. Não, o super pesado tem no feminino. Tô vendo aqui na chave aqui, super pesado, aí vai pro super e depois absoluto. Depois absoluto. Isso, tô vendo Beleza, aqui. Beleza, é isso. Aqui. Então, já falando do super pesado, né, a luta tem sido uma das mais emocionantes aí nos últimos campeonatos. Gabi Peçanha versus Tayane Porfírio, final do super pesado. O que você me fala dessa luta aí? A gente vai voltar nela ainda, mas... Então, rapidinho, eu confundi. Então, o super pesado é o pesadíssimo masculino. O super pesado que é o sem limite de peso. Exatamente. Isso do feminino. Tá certo. Isso aí. Cara, a luta delas, o que me aparentou na categoria é que a Tayane estava com mais confiança para lutar
O que me parece, tá? Enquanto a Gabi, ela tava mais receosa naquele início de luta. Tanto é que a luta ela se define no finalzinho. E ainda com ataque e tal. Teve algumas atrapalhadas na luta, uma delas, e eu acho que isso é uma característica do jogo, eu não estou dizendo que ela induz a isso, tá? Estou dizendo que é uma característica de luta da Tayane, que é encolher o pescoço. E aí, quando ela encolhe o pescoço, o kimono vai pra frente. Me parece que é isso, tá? E aí, teve uma hora que ela tava numa posição de quase passagem, a peçanha em quase raspagem, e o kimono fica preso na testa dela. E o juiz, da intenção de ajudar, ele puxa o kimono. E aí foi a cena mais engraçada do evento, porque ela cai, e aí, cara, entra aquele loop da arbitragem. Volta na posição, mas não tem como voltar. Não tem Aí como. volta na posição, não volta na posição. Aí põe uma 50, não é 50, não sei o quê. Cara, fica 5 minutos naquele negócio, tá bom, E a volta em torcida pé. é loucura. Não, foi muito engraçado. Mas, cara, quando você vê em câmera lenta, não sei se vocês viram no telão, foi muito engraçado, porque o Eu kimono não vi no prende telão. e o juiz, quando ele vai tentar, tipo, ao invés dele tentar desvestir, né, tirar Ele assim, puxa pra ele trás. puxa e aí ela cai, cara. É muito bem, essa cena é muito engraçada. E a Gabi sobe, né? E a Gabi sobe também. Exato, e aí ela sobe, enfim. E aí a Gabi vence a luta ali, no finalzinho ela consegue uma raspagem, eu acho que ela fica ali na guarda, nas costas da Tayane, e vence a luta, acho que por 2-0 em uma vantagem, eu não lembro exatamente o placar, mas aí, cara, né, aí depois a gente já pode até lançar uma sequência para a próxima luta, porque na outra luta ela finaliza a Tayane Porfírio, então parece que o crescimento dela foi um negócio tipo assim, cara, pensando de fora, tá? Tinha a última memória do brasileiro, que foi derrotada, entra no campeonato contra a Tayane de uma forma mais analítica até, vence a Tayane, liga o botão e vai com tudo pra final, cara. Isso foi muito... vai com tudo pra final do absoluto. E, cara, com 24 anos ganha 10 títulos, né? Tá ruim? Imagina. Bizarro. Como a torcida dela falou, tá mais próximo do Bochecha do que nunca. Uma coisa que é interessante, porque a primeira luta entre elas, ela é uma luta cercada de tensão, né? Porque é uma luta que é a primeira vez que elas vão lutar depois do brasileiro, no brasileiro que a Gabi perde pra Tayane, então teve todo aquele... Tudo bem que a Tayane depois, tudo bem que a Gabi depois no brasileiro luta contra a Yara e é campeã brasileira e tudo mais, então ela volta com um pouco melhor, mas é a primeira luta que ela vai lutar contra a Tayane, então é uma luta cercada de tensão, né? A torcida inteira da Gabi ali gritando, a da Tayane também, então com certeza ter vencido essa luta da Tayane contra a Tayane jogou ela pro absoluto bem melhor. E aí eu queria... Pode falar, Gabi. Pode falar. Cara, tem algo de diferente também entre a Gabi, a conexão que ela tem com o professor dela, o Márcio de Deus, e a torcida. Eu acho que isso influenciou também o jeito que a Gabi voltou pro absoluto. Me chamou muito a atenção. Eu fiquei assim, entre as lutas, eu fiquei na correria para entregar vídeo, para postar e tal, então eu não consegui assistir tudo em tempo real, mas me chamou muita atenção, assim, é uma cena, eu não sei se você notou, Galberto, do Márcio de Deus, ele orando ali nos momentos finais ali que tá acontecendo a luta da Gabi no peso, e ele colocando assim a mão em oração, não sei o quê, e a torcida gritando, falando sobre esse momento aí da luta. Então, eu acho que tudo isso gerou muita... até a Gabi, ela fala no final ali do absoluto, alguma coisa assim, aqui tem ódio, uma parada assim, né? Então, com certeza, a torcida e o Márcio influenciou do jeito que a Gabi voltou pro absoluto também. Então agora tá explicado porque no comentário os pessoal todo tropa do ódio. Muito comentário assim, tropa do ódio. Mas olha, o Alisson, ele tá virando cria velho. Cria velho? Como é que é isso? Porque eu vi um vídeo esses dias no Instagram falando das novas gírias do Rio de Janeiro. E aí fala dessa tropa do ódio. Eu me liguei também na Gabi. Então, é uma gíria, assim como cria e tal. Agora é uma gíria do ódio. Mas voltando aqui, um ponto que eu queria falar, e aí é uma pergunta que eu quero deixar aqui pro Alberto. Eu assisti o vídeo, não sei se vocês assistiram a análise do Xande Ribeiro, que ele postou aí no YouTube dele.
E ele falou um ponto muito interessante, que ele falou, por que a gente não coloca as finais do absoluto no sábado, deixa só as finais do absoluto e as finais da categoria no domingo normal. Por quê? Na cabeça dele, na tese dele, né? Claro, o cara já é campeão absoluto, ele poderia andar pelo ginásio, tudo mais, conversar com as pessoas já como campeão absoluto. Mas o que eu tenho na cabeça é o seguinte, se as finais do absoluto fossem um dia antes, será que a gente não teria um impacto na categoria? Porque o que acontece? Quando você luta, hoje como é que é o formato é? O formato é, o cara luta a categoria, e se ele tiver no absoluto também, ele vai lutar o absoluto mais lá no final. Será que não é pouco tempo, pensando na Tayane, por exemplo? A Tayane acabou de lutar com a Gabi na final da categoria. Daqui a 10, 20, daqui a 1 hora que seja, ela vai ter que lutar de novo com a Peçanha na categoria, no absoluto de novo. Às vezes, não é tempo suficiente para você conseguir recobrar o impacto que foi essa derrota. Se você tem um dia de diferença entre a categoria e o absoluto, você tem mais tempo, né, em tese aqui, para você colocar essas coisas no lugar, voltar ao pensamento. A mesma coisa o Gutenberg. O Gutenberg, a gente vai falar dele, ele também lutou na categoria, perdeu, depois ia lutar de novo absoluto. Será que não teria um pouco mais tempo para recobrar? O que você acha disso, Roberto? O que o Xande falou é o contrário, Alisson. É das categorias serem no sábado e só o absoluto no domingo. Ah, era? Então eu entendi errado. É o contrário, Não, porque é entendi. igual era Não, mas antigamente. eu tinha certeza que ele tinha falado, porque aí não teria o que fazer, teria que Não, aí colocar não tem outras coisas. exatamente isso. Porque aí Então. ele fala, porque aí pode acontecer o que aconteceu com o Goulart. Peso pluma entra, peso pena entra, peso leve entra. Tipo assim, já é o último tiro, é o último dia, vamos lá, vamos ver o que dá, tá ligado? Então é o contrário, ele gostaria que fosse igual era antigamente. Antigamente era assim, era as categorias e só depois era o absoluto. Aí eu não sei se o absoluto era no outro dia, mas depois das categorias iniciava-se o absoluto, assim como é o ADCC. O ADCC roda todas as categorias e depois inicia-se o absoluto, né? Sim. Então essa é a ideia dele e eu acho que seria muito legal, cara. Acho que seria mais legal. Porque o que ele fala é o seguinte, quando tem categoria absoluta no mesmo dia, e aí se eu penso que o absoluto ele é o supra-sumo do jiu-jitsu, é o máximo que a gente consegue chegar, eu já estou há 2 anos sem ter uma final de absoluto, porque os dois finalistas eles se machucaram. Se a categoria, se não é uma final, né, existem mais chances do cara que se classificou para a final lutar mesmo machucado do que se ele tiver feito a final da categoria dele. Sim. Entendeu? Então esse é o raciocínio dele. E faz sentido, cara. Faz sentido. E seria bem legal. Bem legal mesmo. Pô, maneiro. Foi só um ponto Não, que eu e queria outra, levantar né? aqui. E outra, aí chutando outra coisa, né? No juvenil tem absoluto leve e pesado. Imagina só se tivesse absoluto leve na faixa preta, irmão. Eu acho isso, eu acho que isso seria mais difícil e talvez perdesse um pouco do brilho, entre aspas, brilho, se você faz essa divisão, porque aí você não teria uma luta, por exemplo, Meihan versus Jansen Gomes que a gente teve Mas ano quase nunca tem, passado. né? Mas aí Mas eu acho que nunca tem pelo absoluto ser primeiro do que a categoria. Tem esse ponto Se também. tivesse a categoria primeiro e depois o absoluto, a gente ia ver Meihan entrando, Pato, outros atletas. Não, isso com certeza. Isso aí. Então, era um ponto que eu queria levantar aqui, foi interessante ouvir aí vocês dois. Vamos passar agora então para as finais masculinas. Primeira final aqui, Carlos, o Bebeto, né, contra Jalen Fonacier, The Future, pelo peso galo. Foi uma luta que terminou ali com o Jalen sendo campeão. Se eu não me engano, ele ganhou nas vantagens, não é isso? Foi no ponto. Foi nos pontos? O que tu viu dessa luta aí, Roberto? Cara, o que eu vi dessa luta foi que com 8 minutos, pra mim, o resultado ele já tava quase definido, tá? Aquela botinha que o The Future encaixa, que gira pra fora, quando ele ganha 2 pontos, que ele puxa de novo e ele sai na frente, cara, ali, velho, era muito difícil. E não tirando o mérito do Bebeto, que é um campeão mundial, tá? Ele foi o campeão da edição de 2023. E chegou em tantos outros campeonatos. Mas, cara, no peso galo é muito difícil ter um cara que é muito fora da curva ao ponto de conseguir passar guarda. Talvez o único que eu vi, assim, que era mais passadorzão mesmo, foi o Bad Boy. Né? Acho que o Bad Boy, ele era, tipo,
Se ele acontecesse isso com ele, eu acreditaria ainda que ele poderia virar a luta. Mas ali, cara, já ficou muito difícil. E aí ficou a gangorra, né? 2x2, 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 4x2, nananã. E aí acaba o The Future, eu acho que 8x6, velho, o final. Né? Ele sempre estaria com a vantagem da raspagem. E na realidade, não. Acabou 8x6. Não, na realidade ele ficaria com a vantagem dos 4 pontos, né? Porque ele raspa, vai pra fora, o Bebeto puxa, tem que subir, ganha a vantagem, e aí quando ele raspa fica 4x0. Se eu não me engano, Então a diferença no final foi estaria com 4. 4 pontos lutando por cima. Era muito improvável acontecer alguma coisa ali, né? Então, essa luta pra mim já definiu no início, cara. E se eu não me engano, essa sequência de ataque do Jalen já foi logo do início, né? Não foi lá no final, foi no início da luta, ele já atacou a botinha no Bebeto, foi pra fora, já ganhou 2 e já ganhou, foi bem no início, né? O Jalen, incrível, né, cara? E é nessa categoria, o biotipo dos atletas são todos nesse mesmo, né? São todos guardeiros, guardas quase intransponíveis, né? Não muda muito isso, não. Então vamos agora para a próxima, uma final muito esperada, né? Muita gente queria muito assistir essa luta. Diego Pato contra o Diogo Reis, o Baby Shark pelo peso pluma. E aí, Diego Pato que voltou pro peso pluma, né? Ele não estava lutando de peso pluma, né? Eu acho que ele lutou só o PAN de peso pena. O europeu também, talvez? Mas o não, PAN eu acho, tenho certeza. acho que ele lutou pena. Acho que ele lutou pena. Ele lutou de pluma. O brasileiro lutou de pluma. Isso. O brasileiro lutou de pluma, mas o pena e o. Mas o PAN e o europeu lutou de pena, não foi isso? O europeu. Isso, então é isso aí. Eu tenho dúvida se ele lutou europeu, mas o PAN com certeza. Não, ele lutou europeu. Mas o Pato, cara, isso eu tava discutindo com o meu brother ali, né? Eu tava ali na arquibancada e a gente conversou, velho. É muito difícil ganhar do Pato, irmão. Vamos pegar todas as características do Pato, tá? Ele é. E eu, porra, mano, fora ver treinar, que já treinamos juntos no mesmo lugar, eu já tive a oportunidade de treinar. Então, o Pato, ele é um cara que ele é muito bom por cima. Muito bom por cima. Ele, cara, tem uma pressão assustadora, passando guarda. Primeiro ponto. Ele é um cara do jiu-jitsu infinito, né? Por cima e por baixo ele consegue lutar. Ele tem ataque de pé. Ele consegue chegar nas suas costas através do berimbau com facilidade. Então tudo isso vai deixando a luta ainda mais difícil. E sem contar, mano, que o Pato ele é da escola da Cícero Costa. Os caras que são da Cícero Costa lá da antiga são caras que eram acostumados, se precisassem tirar uma vantagem faltando 10 segundos, eles tirariam, porque eles eram muito bons estrategicamente. Então o Pato ele tem todas as qualidades para ser campeão. Do outro lado a gente tem o Diogo, que é um super campeão, que só falta e com certeza vai chegar essa medalha de ouro de mundial para ele, com o jogo de puxar e subir e tentar entender como é que ele ia passar a guarda do Pato, né? Embora fosse muito difícil. E, cara, o Pato vai, jogo com a vantagem a luta toda. Aí começa ali, se você colocar ali a partir dos 3 minutos, o Pato começa a dar blitz. Aí tem uma hora que ele quase chega na Matrix, o Diogo sai, não sei o quê. E aí, dentro desse movimento, o Diogo cai na guarda fechada dele. E aí o Pato tirou uma vantagem, cara, que eu não imaginaria que ele tiraria. Que é um Superman, né? Não chega, não sei se é um shoulder crunch, mas um Superman, né, que é aquela chave de braço aqui da guarda fechada. E o Diogo teve que defender mesmo, ele teve que sacudir para tirar o braço dele. Vantagem, né? A vantagem do Diogo foi uma vantagem de subida, a vantagem do Pato foi uma vantagem de finalização. Vi também o Pato buscando mais a luta, então acho que foi super merecido, né? E aí, cara, mais uma vez o Pato, né, é o que tem na camisa dele, né? Different day, same Pato, velho. O dia só é diferente, irmão, mas é o mesmo Pato. 4 vezes campeão mundial, de 5 vezes que lutou o campeonato mundial, tá? O cara ganhou 4 de 5, irmão. Esse negócio é fora de série, né, cara? Inacreditável. E agora iguala o Guilherme Mendes, que é o atual professor dele. Igualou, são os 2 maiores campeões do peso pluma. E o Robinho também. O Robinho também, exato. E aí o Pato tá nessa briga
buscar o quinto, né? Vamos ver como é que vai ser o próximo ano. Será que ele vai tentar superar o Mendes, o Rafael também? Rafael tem 6, né? Se eu não me engano. O Rafa tem 6 no Rafael Pena. tem 6, então agora deve ser o próximo objetivo do Pato. Eu tô esperando sair a foto dele com o Guilherme Mendes, que eles fazem assim, deve ter ficado virada essa foto. Muito, muito maneiro também. E é isso. Então agora vamos É difícil a gente ver um atleta tão consistente nesses últimos anos, de ganhar mundial na sequência, assim, tirando a Gabi Peçanha, que ela tá fazendo isso com maestria. Não, mas no masculino tá sendo cara, difícil. O Pato ele tem um negócio que é totalmente diferente de qualquer atleta, tá? O Pato, ele luta ADCC, ele luta IBJJF. Ano passado, por exemplo, cara, e eu falo que eu acompanho muito jiu-jitsu, tá? Ano passado, por exemplo, ele lutou a JP, que é uma regra totalmente diferente de kimono. Ele luta Who's Number One. Tipo assim, cara, se você pegar 3 Ganhou 2 tem cinturões regras diferentes, o Pato luta e ganha, velho. Ele ganhou 2 cinturões do Who's Number One. Ele tá com 2 cinturões agora. Cara, o cara é impressionante, ele luta. Quer dizer, né? Ele não luta, o cara só vence, velho. É foda, tá ligado? E esse ano completou o Grande Slam, né? Esse ano completou o Grande Slam também. Completou o Grande Slam. E tem uma história a mais na luta deles, né, cara? Porque o Dioguinho foi o cara que venceu ele no ADCC. Sim. Então, Sim. E eu acho que mais de uma vez, os 2 ADCCs o Dioguinho ganhou dele. E aí tem isso, né? Foi. E aí tem isso, né? Que o Pato, até o momento, foi o cara que tirou o único título que o Diogo não tem, que foi os títulos do Mundial, enquanto o Diogo tirou o Pato no ADCC, que é o título que o Pato ainda também não tem. E que eu acho que vai chegar também, tá? Se continuar lutando, vai chegar, irmão, não tem o que fazer. Sim. Provavelmente ano que vem a gente vai ver novamente eles no ADCC e também no Mundial, tentando novamente. Eu acho legal, assim, são 2 manauaras também. E às vezes, de vez em quando, eles dão umas alfinetadas ali nas redes sociais, mas é tipo algo bem tranquilo, dá pra ver o zoeira assim deles, mas eles fazem isso, né? Sim, acho bem legal também. Também eu vejo o Pato, quando não é o Pato, o Diego posta uma foto, alguma coisa do tipo assim, acho bem legal essa interação dos dois, o que é bem legal até pra poder vender os dois lutando, né? Então, o Pato e o Tubarão. O Pato e o Tubarão, já vi muitas coisas engraçadas. E aí vamos passar agora para uma luta que eu acho que foi, como é que eu posso falar? Não foi o azarão, não dá para dizer que é um azarão, mas João Bisnaga com certeza roubou muita cena aí nesse Mundial. Venceu a final contra o Merhan Maquiné, que não é ninguém mais, ninguém menos que Merhan Maquiné. Então, o que o João fez foi algo realmente inacreditável e colocou a pirâmide abaixo, né? O que tu pode falar aí, Galberto? O que eu posso falar, cara, é que se você não quer se comprometer, mas me comprometo. O Bisnaga era realmente o azarão, cara. Não tenho o que falar, meu irmão. Faltou palavra melhor. Porque quando você é o azarão e você ganha, só traz mérito pra você, tá ligado? E aí eu tenho o meu lado de amigo também. Porra, aí não tem o que fazer, cara. Tá torcendo muito pro Merhan. Merhan é um dos meus melhores amigos. E, cara, mas o Bisnaga, cara, ele é a vitória da superação, né, cara? De todos os caras que foi uma coisa que ele inclusive falou no podcast. Ele fala, o Galvão pergunta pra ele, Bisnaga, qual o legado que você quer deixar? Ele fala assim, mano, eu quero deixar o legado do cara que não desistiu. Então sempre que você pensar em desistir, lembra que eu demorei. Porra, meu irmão, isso foi muito foda, tá ligado? Então, mesmo dentro de uma certa dor pro meu lado, de ter visto meu amigo perder e que eu queria que vencesse, também teve essa alegria de olhar pra um cara e falar assim, cara, esse cara é insistente, mano. E esse cara é o exemplo do cara que persistiu, porque o João, ele é muito talentoso, tá? Ele tem 27 anos, ele é um cara que ele venceu tudo desde de faixa colorida, e só que quando chegou na preta, o caldo engrossou e ele não conseguiu vencer. Inclusive no brasileiro ele nem chegou na medalha, tá? Eu acho que foi isso. Acho que ele perdeu pro o próprio Diego Sodré, tirou ele no Campeonato Brasileiro. Foi isso mesmo. Tá? E um mês depois o cara volta pro Campeonato Mundial e não só finaliza o cara que ganhou dele do brasileiro, como ganha do atual favorito a ganhar a categoria. Outra coisa muito interessante sobre a categoria peso-pena. Desde 2016, que foi o último ano que o Rafa Mendes ganhou, essa categoria nunca teve um campeão que venceu por mais de uma vez. Tá? Então, 17, 18, 19, 20 não teve, aí 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. A oitava edição, 8 campeões diferentes. Peso-pena ainda não parou um rei.
nessa O peso categoria. pena é uma categoria muito fora da curva, né, cara? Muito, cara. Qualquer Mas um que ali teve vários pode ser reis, né? campeão. Teve, tipo assim, ó, teve o Menks que fez 6, teve o Cobrinha que fez 4, teve outros atletas que conseguiram reinar durante muito tempo também, mas agora, desde que o Menks saiu, cara, não teve. Todo mundo Sinistro. repetiu só conseguiu ganhar uma vez. Sinistro. E com Ou o muito cara nível. talentoso, né? Pensa lá, Kennedy, os irmãos Sodré, Não, uma das Fabrício. categorias mais difíceis. Não, Eu acho. Meihan É, faz tempo que é. nível técnico é o maior que tem. Não consigo pensar numa categoria que tem um nível técnico tão grande assim, cara. Ó, mas eu vou te falar assim, o Bisnaga, ele já estava vindo diferente, já dava para notar alguma coisa dele desde o The Crown, porque no The Crown ele tirou na primeira luta o Kennedy e depois ele fez a semi com o Ademir e ele vence o Ademir também, que foi a que a gente comentou que fez um lutão com o Meihan. Então ele já estava mostrando, dando Pra quem que ele indícios perde? pro finalista? Não Né, lembro não, agora. quem que é o cara que ele perdeu? Eu não lembro agora quem ganhou o The Crown. Roberto. Posso estar chutando errado. Pro Pato. Era isso que eu ia falar. Pro E aí a O gente Pato. viu o O Pato tamanho que foi é o Pato, campeão. meu Eu tô na irmão. cabeça que o Pato é pluma. O Pato foi campeão do The Crown. Pena. É, É verdade. isso aí. Caramba. Verdade, a gente Caramba, teve um cara. final de 2 campeões mundiais de 2025. Que legal. Caramba, Verdade. sinistro, cara. Sinistro. E E olha parabéns só, pro João, né? eu fiz uma entrevista com ele pós-mundial e acho que isso serve de inspiração para muita gente, né? Porque ele fala que ele passou 8 anos lutando mundial Caraca, sem pegar pódio, sem passar para o segundo dia. Então, caramba. ele nunca nem tinha passado para o segundo dia, ele nunca subiu no pódio do mundial. E a vez quando ele passou para o segundo dia foi a vez que ele ganhou. Então, Muito foda. É a história do Adam também, né? Muito 10 foda. anos, 10 anos também E sem. não tem como contestar, né, cara? Na categoria mais difícil, lutando contra os caras mais. Não tem realmente como você tentar colocar vírgula nesse Mundial do Bisnaga. Ah, sorte, não tem como. Tem como, Impossível irmão. nessa Só que você tem uma categoria. vez, velho. Entendeu? Não tem Irmão, se um dia como. você tiver sorte tendo um Meihan na sua frente querendo te bater, velho, você é um cara muito sortudo, Impossível, irmão. Tá impossível. ligado? Estou falando, impossível alguém colocar qualquer asterisco que seja nessa vitória do Bom, cara, Bisnaga. foi Realmente o impressionante. cara é impressionante, impressionante. E concluiu o legado que ele queria, tá? O legado que ele falou no podcast que era: se um dia você pensar em desistir, lembre que eu continuei, lembre de mim. Sem dúvida, esse cara vai ficar com esse legado, cara. Caramba, Porque um irado, cara que irado. tentou, que nunca passou pro segundo dia e que na primeira vez que passa ganha, depois de 8 vezes, e não sendo um qualquer, tá? Se você pega esse cara de colorida, ele foi um cara peso absoluto mundial juvenil, ele ganhou de faixa roxa, eu acho que finalizando todas as lutas, aí chegou na marrom na final, não é um cara qualquer. Mas na preta o caldo O engrossou. caldo E aí ele engrossa. não chegou. No dia que chegou, ele tomou o campeonato pra ele, né? O campeonato foi dele, velho. Sem Foi ser o dele, favorito, né? Verdade. E aí, passando para a próxima luta, não tem como falar. Eu ia falar que o João era o mais favorito, era o mais azarão. Não tem como falar que o próximo vencedor é um azarão, porque Tem já como. era 2 vezes campeão mundial. Então, impossível você falar que ele era um azarão. Mas era uma luta que todo mundo realmente não esperava que esse fosse o resultado, né? Então, o que tu pode falar aí da luta do Andy Murasaki Andy versus Matheus Murasaki. Gabriel na final do peso leve, cara, que foi um lutaço. Cara, essa pra mim foi a melhor luta do evento disparado, meu irmão. Era o Andy buscando as raspagens e quando o Matheus Gabriel caía por baixo, ele sempre ficava tentando entrar o berimbolo, porque dessa forma ele conseguia, né, recuperar as posições. E o Matheus, ele tem muito essa característica, né, de meio que embolar, ir pras costas do adversário e sempre expor o adversário ali. E só fazendo um adendo aqui, o birimbolo do Matheus Gabriel é uma coisa de maluco, né? Não, coisa de Tem uma louco. hora que ele entra no birimbolo no Andy e ele não para. Ele só Ele para não quando para. é Quem parou a incrível. luta foi o Andy, porque se a luta fosse pra fora ia voltar em pé e aí Eita, ia Matheus. ser melhor pro Matheus, tá ligado? Tinha um lance assim, eu preciso rever a luta, mas é o Andy que para o movimento, eu acho. Mas, cara, mais uma vitória de superação. O Matheus, cara, tava voltando de cirurgia,
é um fenômeno, então, cara, sempre que lutou, né, lutou agora o Pan, lutou super bem, perdeu pro Robinho, e lembrando, às vezes você perde, mas você perde, tipo assim, uma vantagem, decisão do juiz, outras vezes você é espancado. O Matheus nunca aconteceu com ele, irmão, ser espancado. Então era um cara que já tava ali. Era o favorito da categoria? Não era, cara. Tipo assim, era um dos, mas o franco favorito, o franco atirador era o Andy. E é um cara que tem uma história que envolve ele por ser um cara super maneiro e um cara que até o momento em Grand Slam só fez vice, né? Que não é pouca coisa também. Não é pouca coisa você ser finalista em tudo. Ele já ganhou o europeu. Ele ganhou o europeu? Acho que ganhou o europeu. Mas o resto ele foi vice, né? O europeu eu realmente não lembrava, né? Mas é um cara que, tipo assim. Eu lembro porque ele fez final com o Natan. Aí tá fácil, né, Karine? Eu não lembrar, cara. Ah, é verdade! É verdade, foi logo depois do Spider Korea, ou logo foi antes, foi antes do Spider Korea. Logo depois a gente tava no Spider em fevereiro, é verdade. E tinha toda essa história, né, da torcida. Acho que a torcida tava muito com o Andy também, né, porra, cara. Eu particularmente tava torcendo pro Andy nessa luta. E teve aquela, né, eu achei, aí é minha visão de fora, tá? Mais uma vez, é o meu pensamento, e isso não é uma verdade absoluta, que o Andy, em muitos momentos, cara, ele tava com tanta vontade de ganhar, que ele acabou ou se colocando em situações que poderia dar ruim, que foi a situação que aconteceu. Então, por exemplo, o Andy teve algumas situações, inclusive acho que nessa luta ele é punido por uma cruzada, que ele passa a perna, aí o juiz para a luta, volta, pune e coloca o pé dele no lugar. A semifinal também foi polêmica, né, por uma cruzada e um ataque. Né, eu não cheguei a fazer uma super análise sobre isso. E aí, na final, para ele garantir o título, no meu pensamento, né, o Matheus está em posição neutra, ele vai lá, puxa, em teoria, posição neutra não dá ponto, o Matheus centra, double pull, sobe. Só que aí, pelo que eu sei, né, pelo que eu vi ali, é que a recomendação é que realmente dê os 2 pontos. Embora seja muito confuso. E aí, cara, o Matheus, cara, se você assistiu a final dele do BJJ Stars com o Merhan, não é fácil colocar ele pra baixo, velho. E aí o Andy fica ali, tenta colocar pra baixo, e aí não rolou, cara. E aí teve que postergar esse título mundial do Andy, que, cara, não tem como não vir. Só não vai vir se ele não lutar, cara, mas uma hora vem. Então, super mérito do Matheus também, cara, que foi um cara que se degladiou até o final, tá ligado? Isso foi muito foda. E pra você ver, o Andy, ele chegou na final também do Mundial de meio pesado. Que ele fez com... verdade. Ele lutou com o Braguinho. Então, cara, ele chegar na final do leve. Ele chegou também na final médio do também. Médio então, também. Caramba, é muito difícil. Ele tá indo na quarta final de Mundial. Bem E olha os adversários do Andy, tá? Só pra gente pontuar aqui. Matheus Gabriel, Micael Galvão, Tainan Dalpra e Gustavo Batista. Caramba. Só. Porra, meu irmão, também não é fácil em vencer, cara. Cara. Aí também é foda, porra. Mas você vê que falta pouco pra ele conseguir realmente chegar. Porra, se tem uma coisa que falta pro Andy é pouco, velho. Falta um mundial amanhã pra ele lutar. É isso que falta, velho. Se ele lutar amanhã, ele ganha, porra. E a gente tá falando do The Crown, ele também ganhou o The Crown. Será que você ganha o The Crown e você vai ganhar o Mundial do ano que vem? Ele ganhou o The Crown, verdade. E uma coisa que tu falou... Ainda não conseguiu lutar, né? Foi esse. Foi. E uma coisa também que tu falou, Galberto, que ele tem chegado batido ali na trave várias vezes, mas uma coisa que é bom salientar, que chegar na final do Mundial, ser pódio do Mundial, já é um puta de uma conquista, porque aqui a gente não dá muito mérito pra isso, né, cara? Nas Olimpíadas o cara pega terceiro lugar, a vida dele muda. Medalhista olímpico. No jiu-jitsu a gente não tem essa cultura de celebrar que o cara pegou o pódio no Mundial, né, cara? Esqueceu. Se a gente voltar uma categoria só, volta uma categoria, o Bisnaga tava 8, perdendo, nem classificando pro segundo dia. Exatamente. O Andy tá 4 indo pra final, irmão. É frustrante? Talvez seja pra ele, cara. Mas que é um puta resultado, porque tirando a final dele do México, Tainan, que ele foi finalizado, a final dele com o Mika foi muito forte. Né? Aí eu não lembro dele com o Braguinha. Eu acho que essa eu não assisti, porque na minha cabeça, né, de maluco, eu achei que eles iam fechar. Então eu acho que essa eu não assisti.
Mas o resto, cara, todas eu assisti e foi, mano, pancadaria. Ele Sim. tá muito no nível, tá ligado? Então é isso, assim, cara. Foi muito É, foda. exatamente, exatamente. E aí, então, agora a gente vai pra final, peso médio, né? Tainan Dalprá venceu Rolando Sansão nos pontos também, né? Não chegou a finalizar, né? Foi nos Não. pontos. Tainan dominou bem a luta, mas o Rolando não vendeu nem um pouco caro essa luta, essa final de Mundial, hein? Fala pra mim, ô, Alberto, o que tu viu dessa luta? Cara, o Rolando, ele fez uma lapela, eu não sei se o lapela ou plata, que complicou bem a vida do Tainan ali, a luta, e passou muito tempo. E aí percebe que hoje o Tainan, ele ganhou um destaque tão grande no jiu-jitsu, que é muito mérito você conseguir segurar ele o mais tempo que você conseguir. É, Esse é um fato hoje, tá? É um fato. o Um Guilherme cara já que falou isso uma consegue vez. segurar o Tainan por muito tempo, ele tem muito mérito. Porque o Tainan, ele é um cara que, ele luta muito pra frente. Dois, ele é um cara fisicamente muito bem treinado. E três, ele é um cara extremamente técnico. Então, cara, foi um lutão. Vi até o Rolando, tipo, amarradão ali. Eu acho que foi 5-0 a luta. Acho Acho que que foi foi por aí. isso. Foi isso aí, Foi sim. 5-0 a luta. O Tainan passou no finalzinho ali. Não sei se no finalzinho, mas acho que uns 3 meses de luta. E aí eu acho que chegou a tentar pegar as costas, enfim. Mas, cara, foi o que a gente já esperava, né, cara? E para você ver o que o Mundial, o quanto os campeonatos eles são difíceis, cara. O Tainan, que é o Tainan, que foi um cara que quando estreou na faixa preta e foi campeão, quando estreou em Mundial foi campeão, no segundo ano foi campeão, e agora ele estava sofrendo 2 anos de jejum de título mundial e ganhando todo o resto. O Mundial de 2023 ele perde por 2 vantagens para o Jansen, o de 2024 ele é desclassificado contra o Francisco Lô. E Sim. agora volta e ganha o terceiro título mundial dele na faixa preta. E, cara, né, vai falar o que do Tainan? Todo mérito do mundo, né, irmão? O cara é muito diferente. É o que eu te falo, cara. É mais um cara que vai escrever o nome na história do jiu-jitsu como um dos maiores, cara. Esse é o meu ponto de vista, assim. Pela forma que luta, pela quantidade de técnica que tem. Eu acho, né, não vou julgar aqui como pessoa bom ou ruim, mas pensando dentro do tatame. É Sim. muito fora da curva. Minhas experiências com o Tainan como pessoa, cara, e o que eu vejo ele também é de um cara muito maneiro, tá? Tive algumas oportunidades ali de estar na OJ, etc. E foi sempre um cara muito receptivo e tal. Mas julgando ele como lutador, não como pessoa. Cara, muito fora da curva. Muito diferente. Perfeito, perfeito. Também concordo. Tem muito o que acrescentar, não. Acho que falou perfeito dele. Não, mas E ele é aí, uma pessoa que agrega muito pro jiu-jitsu, realmente. muito, muito. Fora do Sim, tatame, ele agrega muito. É um menino exemplar, assim como o Mika, a gente tem, né, os dois ali que são sempre citados pelo mesmo motivo da postura, de carregar ali os valores que ele tem. E eu achei isso bem legal. Ele ficou bem emocionado pós-mundial. Eu fiz uma entrevista com ele. Ele chorou, o Flow Grappling estava falando com ele. Ele estava muito, muito emocionado mesmo. E ele é o primeiro faixa preta da IOJ a ser campeão mundial. Ele foi o caramba. primeiro. E para você ver o trabalho deles, isso foi em 2021, que foi o campeonato que ele ganhou pela primeira vez. E agora, olha, nem faz tanto tempo assim, quantos campeões a IOJ já fez depois disso. Então, com certeza, ele é um atleta que ele puxou muito esse bonde, Sim. assim, tipo, Sim. caramba, a inspiração, o cara do meu lado aqui, subiu para preta, foi campeão, então, bem legal isso. Perfeito, perfeito. E agora a gente vai para uma revanche, né? Revanche do Mundial de 2024, né? Que terminou com o Braguinha finalizando o Nenego. Agora, em 2025, voltam os dois a se enfrentarem na final do Mundial, categoria meio pesado novamente. Dessa vez, uma luta muito diferente do que foi a de 2024, né? Se bem que no início da luta eu vi muito a mesma coisa que eu vi na luta de 2024, quando eu vi o Braguinha indo para baixo do Nenego, encaixando a botinha, achei que a gente fosse por algum momento repetir a mesma coisa, mas não, a luta não aconteceu desse jeito. E aí, Roberto, o que tu pode analisar dessa final? Cara, a gente tem muitos pontos pra falar dessa final, né, cara? Um dos pontos é o quanto o Braguinha consegue se defender bem, cara. O Sinistro. Braguinha tomou Sinistro. Ezequiel, ele quase tomou costas, ele quase tomou um monte de coisa. No fim das contas, ele tomou 7 vantagens. E não são vantagens, quaisquer vantagens, tá? Não é uma vantagem de raspagem, não era uma vantagem de double pull.
era vantagem de pegadas de costas e passagem de guarda, e ainda assim, com todo o mérito do mundo, o Nenego não conseguiu estabilizar uma posição né, a posição de costas, né? Então você vê que o Nenego tenta colocar aquele gancho. Mas fazendo uma análise geral da luta, cara, o Nenego, nesse ano, ele tava muito à frente, cara. É o que eu falei, né, cara? Eu acho que ele concluiu as 10 lutas entre brasileiro e mundial. E foram 9 finalizações. Então era um cara que fisicamente estava à frente. Era um cara que é um cara que aparentemente, cara, tem um QI de luta muito acima. O Braguinha, cara, eu acredito a mesma coisa que você, tentou replicar a mesma posição de 2024 e que por um momento eu também achei que daria certo. Sim. Mas depois, cara, aí o Nenego abre aquele leque por cima e ali vira um looping de um monte de posição ruim que aconteceu. O Nenego foi muito dominante, cara. Foi muito dominante, tava muito acima, foi muito acima do Braguinha nesse campeonato. Assim como o Braguinha no último evento foi muito acima dele, né, cara? Então aí eu acho que cria-se, né, e eu espero que o Braguinha continue no cenário por muito tempo, embora ele seja da minha categoria, seja um dos pesadelos da categoria, eu espero que ele fique no cenário por muito tempo, até por conta dessa rivalidade. Acho que o jiu-jitsu ele tem cada vez menos rivalidades, ele tem cada vez menos lutas que trazem rivalidade, e essa traz uma rivalidade muito saudável, né, cara? Sim, sim. Então, eu acho que até das rivalidades saudáveis a gente tá escasso agora, né? Então eu espero que essas lutas continuem, que a gente consiga ver cada vez mais esse tipo de luta, assim. Foi bem legal, cara. Mas o Nenego tava muito à frente. E falando agora um pouquinho do jogo do Nenego, cara, porque eu acho que é muito ruim tu ter o Nenego por cima de você ali, tentando fazer guarda. Mas também é muito ruim trocar em pé com o Nenego. O que tu vê, assim, tu fosse lutar com ele? Qual uma estratégia pra lutar contra o Nenego hoje, cara? Porra, meu irmão. Pô, é ruim trocar em pé. Se você assistiu o brasileiro, ele tava jogando de ganchos, cara. Tá? Sim. E ele trocou em pé com aquele Vettorazzi, com um dos Vettorazzi, não sei se foi o Matheus ou o Davi, que troca muito em pé, e ele trocou em pé, ele quedou. E ele passa muito bem. Cara, se você quer vencer o Jansen, velho, você tem que estar preparado o suficiente pra cair em qualquer situação e conseguir lutar com ele. De formas estratégicas, a ideia sempre vai ser tentar conter o ritmo dele, que ele é um cara que tem muito ritmo e gosta de lutar nesse tipo de velocidade, scramble, etc. Mas, cara, você tem que estar preparado pra tudo, irmão. Porque ele vai impor luta e você tem que basicamente estar preparado pra se defender e atacar na hora certa. É difícil falar, tipo assim, mano, existe uma estratégia. Cara, não tem, porque ele vai, tipo, se derrubar, você vai cair na guarda dele, ele é bom de guarda. Se você puxar, ele é bom passando. Se você continuar... Então você tem que ser bom de tudo e saber que algum momento da luta você vai tomar alguma posição que você vai ter que estar pronto pra se defender. E aí sua defesa ela tem que ter uma qualidade tão boa quanto a defesa dele. Então talvez a luta contra o Nenego ela se esconda dentro das defesas e não necessariamente dentro dos ataques. Ele vai ter que atravessar o Vale da Morte para realmente conseguir chegar no pote de ouro, né? Sinistro, sinistro. Vamos então agora para a final do peso pesado. Adam Warszynski versus Léo Ferreira. Warszynski ganhou nas vantagens, se eu não me engano, e se aposentou. Não, luta bem complicada. O que você pode falar dessa final ali do Adam contra o Léo? Cara, para falar dessa final, vou recapitular lá no europeu, que o Léo tava super bem na luta, chegou nas costas, enfim. Mas aí o Adam é aquele cara, né, irmão? Ele, fora ser muito bom atacando, ele é muito bom se defendendo. E eu acho que isso é o mais genuíno do jiu-jitsu. Acho que é isso que todos os faixas pretas que estão em finais trazem pro evento, né? São muito bons em tudo. E dentro das posições, em um momento o Léo tava sacudindo, o Adam consegue, né, passar, montar e finalizar o Léo. O Léo muda a postura dele pro Campeonato Brasileiro e acaba segurando mais, em guarda aberta e tal. O Adam ainda assim consegue fazer uma vantagem, mas ficou por muito pouco. E agora no Mundial foi mais ou menos desse jeito que a luta se desenrolou até o momento, ao fatídico momento, que a luta volta em pé e o Léo puxa sem pegada. E aí eles já tinham 2 punições, o Léo toma a terceira punição e aí ele entrega, né? Ele não entregou, mas a posição dele fez com que isso acontecesse, os 2 pontos pro Adam. E foi muito claro, né? Foi uma posição muito clara. Ele realmente fez isso.
né? Tanto é que o Mário, cara, eu já fui aluno do Mário, e eu sei como é que é o Mário no corner. O Mário, ele nem conseguiu gritar contra o juiz, ele só olhou pro Léo e falou, porra, meu irmão. Sim. Aí foi fora. E aí logo depois, o Ada surpreende de novo, e aí traz aquele negócio que eu te falei, que o cara que é muito bom, ele é bom atacando e bom defendendo. O Léo entra no single leg do Adam, e aí na hora que ele entrou a single, eu pensei, pô, mano, eu nunca vi o Adam defender essa posição. Magrão, altão, guardeiro, a chance dele cair é gigante. Cara, ele não só defendeu, como ele ficou tranquilão na posição, defendeu, saiu, ganhou a luta. Sinistro. Então, tipo assim, mano, o Adam, cara. E aí, se você pega o retrospecto do Adam, né, cara, o Adam é outra dessas vitórias da superação, né? O cara que ficou 10 anos, acredito, aí, sem ganhar medalha de mundial, inovando jiu-jitsu, trazendo coisa nova. Não é à toa que o Adam tem tanto fã. E ainda assim, porra, insistiu. Quando ganhou, ganhou tudo, né? Então também teve isso, né? Quando ganhou, ele ganhou tudo. Verdade. Ganhou o bicampeonato seguido. E aí, cara, um abraço, mas essa aposentadoria aí tá fake, né? Essa aposentadoria... Porra, o cara fala que aposentou. Ele sobe no pódio e fala na IBJJF que se chamarem ele pro Decrawl, ele luta de novo e não aposentou, porra. Aí tem sacanagem. Aposentou acho... só de mundial, será? Será? Não existe. Uma coisa que eu achei interessante nessa luta do Adam contra o Léo, que é um contraste de gerações, né? A gente tá vendo Sim. o Adam se aposentando, né? Já com 34 anos, se eu não me engano, né? Isso. Sim. E o Léo Ferreira chegando agora, o cara que tá querendo muito, tá batendo na porta aí, bateu no europeu, no brasileiro, não sei se ele lutou o PAN, acho que ele não lutou o PAN. Não, PAN não lutou. Não lutou, é um cara que tá vindo com muita fome, um cara muito novo, e parece que a gente viu uma troca de bastões, né, nessa final de Mundial, né, muito interessante isso também, e também mostra também que o Adam ganhou muito na experiência, porque em nenhum momento você viu, o Léo tava, não sei, acho que tava com a luta ali o tempo inteiro no controle, e o Adam, em nenhum momento ele se desesperou, em nenhum momento ele se abriu, ele manteve o jogo dele firme até o final, até o momento em que o adversário dele errou e ele conseguiu capitalizar isso. Então mostrou realmente o contraste de um cara muito mais velho, muito mais experiente, com um garoto mais novo, com muito coração que está chegando agora. Foi muito legal de ver, e agora a gente vai ver se realmente o Adam vai se aposentar ou não, o que espera pro Léo Ferreira também, a gente vai esperar aí para ver. E aí agora vamos para final do super pesado, né? Eric Muniz versus o Nolan Stewart. Eu não consigo me lembrar muito dessa luta. Eu não tenho muita... Eu lembro de flashes dessa luta, não consigo lembrar de todas. Acho que o Eric ganhou nos pontos também. Né? Qual a tua análise dessa luta, né, do Eric contra o Nolan? Eu imaginava uma luta mais dura, porque, por causa do brasileiro, né? Mas o Eric é igual peso galo, né, irmão? Se eles fizer 2, subir, ele puxar de volta, acabou. A luta é um abraço mesmo, não vai passar a guarda do cara, tá ligado? É muito difícil. Você vê que o único cara que passou a guarda... em cima do Eric, né? Cara, é muito difícil, velho. O Eric é um cara de 1,93 m, né? E eu falo que eu treinei bastante tempo com ele. Forte, muito bom de jiu-jitsu, e que todas as vezes que você passa a guarda dele, o pé dele tá aqui. Aí é apelação, cara. O cara é hackeado, velho. O Eric, ele tem hack, mano. Eu já falei pra ele. Aquele timezinho do FIFA que tá tudo 99, né? Exato. O irmão dele, o Alex, ele falou assim, cara, você acredita em extraterrestre? Eu falei assim, mano, claro que não. Ele falou assim, mano, eu acredito que eles estão entre nós, e um deles é o Eric, velho. Tá ligado? Porque não é normal, cara. Não é normal. É o nosso Messi do jiu-jitsu. E o Eric, cara, ele teve uma... Se você assistir, tem uma parte muito interessante da luta. E o Nolan, cara, é um cara inteligente, velho. Ele é muito inteligente lutando. Ele tá defendendo a guarda pro Eric, e aí ele tá meio que sem pegada, e o Eric, ele vai tentar fazer as duas pegadas, e foi aí que o Nolan se complicou. Ele tenta fazer as duas pegadas na calça pra torear. E o Nolan usa uma das mãos pra puxar a calça pro Eric não ter pegada. Só que quando ele faz isso, ele perde o frame. E aí o Eric toreia e passa a guarda dele, acho que com 3 minutos de luta. E aí a luta, imagina, né? 5-0, agora o Nolan ia ter que matar o Eric. Ele não ia ter como que finalizar. Ele ia ter que matar o Eric pra ganhar. E aí o Eric continua ali capitalizando. Enfim, o Eric foi muito superior ao Nolan a luta toda. E o Eric trazendo cada vez mais essa característica, né? Pra calar a boca cada vez mais das pessoas, assim. Porque
Antigamente falava-se que o Eric só fazia guarda. E só não sei o que. Mano, o Eric puxa, sobe, raspa e não sei o que. Sim. E o Eric, ele é o caso oposto do João Mendes, né? Porque o Eric, ele compete o Mundial desde a faixa roxa. Quando ganhou na faixa roxa, ele ganhou peso absoluto. Tá? Não sei se ele lutou anteriormente, mas eu acho que não. E todos os mundiais do Eric, desde 2021, ele não sabe o que é não chegar na final. Então, ele ganhou, quer dizer, ele ganhou todas as categorias que ele lutou e só perdeu os absolutos. Então o Eric, ele continua invicto, né, na categoria. Ele teve a luta com o irmão dele, mas de resto, o cara ele chegou em todas as finais e ganhou. E, mano, mais uma vez, o esporte do Eric não é jiu-jitsu, né, mano? O esporte do cara é vencer, velho. É outra parada, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo que é treinar com o Eric. O Eric é esse cara bonzinho da igreja, não sei o quê. Faz uma vantagem. Uma só. Meu irmão, eu fico imaginando o que é competir contra esse cara, velho. Eu falo, mano, ainda bem que eu sou baixo, não tenho que lutar com esse cara, tá tudo certo pra mim. Mas o Eric muito bem, cara. O Eric tá assustador. E aí a gente já engata, já vai pra Absoluto, que não teve luta, mais um ano não teve luta na final da Absoluto, pelo mesmo motivo. Vamos ter que pedir pra alguém rezar lá, porque a galera tá machucando o pé no Absoluto. Não, teve o pesadíssimo, né? Perdão. Não, tem um pesadíssimo, mas... Teve pesadíssimo. Tem um pesadíssimo ainda, mas realmente já pode engatar, porque realmente não teve, né? A gente vai falar da luta do Roosevelt versus o Gutenberg e por que não teve a luta no absoluto, mas mais um ano, segundo ano, né, consecutivo, que não tem final do absoluto, né? Infelizmente é o momento mais esperado, mas não tem muito o que fazer, né? E aí teve a final do pesadíssimo ali, cara, que foi uma super batalha, né? Foi uma guerra, o Roosevelt contra o Gutenberg. Inclusive, cara, o Roosevelt comentou que quando o Roosevelt ainda era azul, embora ele seja mais velho que o Gutenberg já era faixa preta e ele já assistiu o Gutenberg. Então tem esse olhar assim, né? Mas a luta foi decidida mais tarde. O Roosevelt começou o jiu-jitsu mais tarde, assim, não é como os outros atletas. A luta foi decidida no último segundo de luta, né, cara? No último segundo mesmo, que o Gutenberg ele raspa o Roosevelt, a mesa não deu os pontos porque não considerou que foi raspagem, e aí no finalzinho o Roosevelt, no meio do movimento, fica em pé, dá uma bica no Gutenberg e cai na lateral e ganha a vantagem que define a luta. Eu não consigo lembrar o placar, mas eu sei que não teve ponto. E aí eu acho que não sei. Se eu não me engano, o Roosevelt já estava ganhando, Pio. Mas não teve ponto, né? Foi uma vantagem. Isso aí eu não sei, porque eu não assisti essa luta. Eu vi o finalzinho, mas o Roosevelt estava ganhando. Porque a galera não lembro dos pontos. Tava gritando para ele não tomar punição, porque se ele tomasse mais punição, ele poderia ser desclassificado. Eu preciso rever. Mas eu lembro que esse último movimento, que era a raspagem do Gutenberg, definiria a luta pro Gutenberg, e aí o Roosevelt sai da posição. Não, sabe o que eu acho? Eu acho que o Roosevelt estava ganhando por uma vantagem, eu acho que da chave de pé. O Gutenberg, só que ele tinha uma punição. O Gutenberg sobe para fazer a posição, ganha uma vantagem, empata a luta, mas o Roosevelt perde na punição. E aí o Roosevelt sobe, dá a última banda, cai na lateral e ganha a vantagem. E aí ele ganha a luta por uma vantagem da frente, porque ele estava perdendo por uma punição. Eu acho que foi isso, né? E aí, mais uma vez, pra galera que vai assistir, é tudo memória, tá? Tudo da minha cabeça. Maioria das outras eu não reassisti. Então, se eu errei e eu falei besteira, é normal eu falar besteira, tá? Eu acho que vocês vão me ver mais vezes aqui. É normal eu falar besteira. Não, mas acho que foi isso mesmo. E só um adendo que para poder justificar o porquê que não teve a luta no absoluto, né? Teve um momento em que o Roosevelt encaixa uma botinha muito justa, que com certeza tava pegando, mas o Gutenberg fez uma cara ali meio de paisagem, mas ele estica muito o pé. Depois eu vi até umas fotos assim, por outro ângulo, que o pé do Gutenberg realmente está bem deslocado. O Gutenberg não bate, mas o Roosevelt ele ganha uma vantagem nessa hora. E depois, provavelmente, o Gutenberg sentiu o pé por conta dessa botinha, e aí acabou que não teve, por isso que não teve a luta no absoluto, né? Então era só esse adendo que tinha que fazer. Mas então, concluímos aí todas as lutas, né? Tanto feminino quanto masculino.
Acho que a gente fez uma análise bem legal de tudo aqui. Queria saber considerações finais, Roberto. O que você pode falar do geral, do futuro do Mundial? A gente viu muitos novos faixas pretas, né? Nomes aí que a gente estava esperando muito tempo. A gente já vai ver ano que vem a Sara Galvão lutando de faixa preta, muitos grandes nomes da faixa marrom ali, chegando na faixa preta agora. O que você acha que vai ter no Mundial de faixa preta do ano que vem? Cara, cada ano fica pior, né, cara? Cada ano é mais difícil, velho. Pra quem tá lá no bololô, porra, meu irmão, é um sanhaço. Minha categoria vai entrar mais gente, mano. Tá cada vez pior. Mano, cada vez mais difícil. Isso é um fato, tá? A luta, de forma geral, eu acho que a gente precisa escutar a galera mais antiga e né, buscar um pouquinho mais a luta e enfrentar um pouquinho mais essa cultura, né, enfim, de só vencer, de só se importar com vencer. E, obviamente, cara, eu estou falando aqui de forma racional. Quando eu estou como atleta, não necessariamente eu tenho as mesmas atitudes, mas isso aqui também é um recado para mim, tá? Isso é importante falar. Porra, mas é legal, Gabriel, tá pedindo, mas é legal que tu tenha noção de separar as coisas, né? Conseguir separar o lado lutador e o lado não lutador. É o legal. Famoso faço o que eu faço. Não, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Cara, e tipo assim, e não, tipo assim, mano, a gente tenta, né, cara? Não é, tá todo mundo tentando ali, mas é difícil pra caralho, tá? E, porra, um negócio que a gente conversou no aeroporto e que seria muito legal se tivesse era um brasileiro de equipes, alguma coisa de equipes organizado pela IBJJF. Eu acho. Brasileiro de equipe. Eu vi isso claramente esse ano, tá? Tirando Atos, AOJ e Checkmate, todas as outras equipes, elas estavam xoxas no campeonato. Não tinha pouquíssima torcida. Eu vou te falar, cara. Eu fui da Aliança por muito tempo. E, cara, porra, quando a Aliança ganhou em 2015 foi foda. Os caras tiraram camisa, botaram camisa. 2016, 17, a comemoração, tudo. Acho que até o lance de não ter mais a rivalidade com o Dream Art, e não que eu torça para que tenha aquela mesma cenário, mas não ter mais a rivalidade, tira um pouquinho do brilho da briga por equipes. E aí só fica o lado individual do atleta, né? De só, mano, vamos ali, esse atleta vence. E é legal, cara. Uma das coisas que mais contemplam no jiu-jitsu é a rivalidade entre as academias, é fazer mais alunos campeões, é ter mais campeões mundiais e por aí vai. Então, porra, mano, imagina, sei lá, cara, aí eu tô chutando aqui alto, mas imagina um The Crown por equipes e só as 5 primeiras classificadas do ranking, né, do Mundial podem lutar esse The Crown e com um valor legal. Ia ser muito foda, porque gera muito pertencimento. E aí as equipes do outro ano ia tentar ficar entre o top 5, etc e tal. Que é mais ou menos o que o CGI vai fazer agora, né, que é uma briga por equipes. Então eu senti um pouquinho de falta da torcida. Não teve a Ola esse ano. Então, eu acho que a organização melhorou, mas de uma forma geral, a galera que estava assistindo estava numa vibe menor do que nos outros anos. Essa é a minha última consideração, assim. E seria muito legal que a torcida, as equipes, elas estivessem mais envolvidas e mais afim de ganhar um título mundial por equipes. Pô, irado. Quando foi o último brasileiro por equipes, tu lembra, Roberto? Porra, cara, eu não lembro. Acho que era faixa roxa. 2018, 17, não lembro, não sei também porque tiraram. Caramba, era muito legal, cara. O brasileiro de equipes era uma das melhores, das competições mais legais de competir, de assistir, era muito irado. Realmente seria bom se a gente pudesse ter alguma coisa parecida de volta, né? Seria legal. Karina, alguma consideração final? Quer falar alguma coisa? Não, acho que no geral, assim, eu concordei com o que o Lucas falou. Eu acho que tem algumas ideias aí que dá para se pensar, acrescentar. Eu fico já imaginando as equipes ali se formulando. Eu inclusive, eu ouvia cenas diferentes, muito diferentes dos 2 últimos anos, que eu presenciei bastante briga entre as equipes. Depois ali a gente tem, principalmente, era Dream Art e Aliança, né, que protagonizaram aí as 2 batalhas aí dos últimos anos. E aí depois eles se reconciliam. Então, olha só o que eu achei interessante, que eu filmei algumas vezes e outras eu só peguei ali no ar. Então, eu vi o Isaac comemorando uma derrota da Aliança junto com o Guilherme Mendes. Isso para mim é uma coisa diferente.
Ele comemorando e meio que zoando o Mário Reis. E depois eu vi o Mário Reis comemorando uma derrota do Dream Art. Então, meio que um clima bem amistoso ali, mas usando, né, a rivalidade deles no Mundial passado. Eu achei isso bem legal, e se a gente tivesse um impulso a mais como o The Crown de equipes, seria melhor ainda. Então, imagina a torcida da Gabi ali da TMD fazendo maior barulho, a Checkmate, que eu falo. Eu acho que mais foda, irmão. Não, a Checkmate, eu falo com carinho. Checkmate é foda. Carinho, Eles mas são é uma muito das foda. de ter ali as músicas, de incomodar mesmo. Eles são muito chatos, cara. Eles É são, muito cara. foda. Eles Mas eu acho tira a muito camisa, maneiro, enche o cara. saco. É muito foda. Aham, E Acho sempre muito foi, tá? maneiro, É cara. cultura dos caras. Não, você tem que e lutar não pode com estar um acontecendo atleta e nada. com uma equipe. Você tem que... Não pode estar acontecendo nada. Eles estão gritando lá, tentando falar alguma Cara, tá coisa. acontecendo nada. Você acha até que tem um atleta dos caras lutando. Você olha pro lado, mas o que vocês estão fazendo? Só tem alguém passando no tatame, Eles só velho. estão É querendo muito foda. provocar alguém. Eles só estão querendo provocar alguém, fazer alguém dar Se fosse, indireta. se fosse um título ali de equipe mais engajada, seria do Porra, Checkmate. disparado. Tirar a Demais, camisa, jogar pro alto. demais. Eles são demais. Então é isso, pessoal. Suas considerações finais, Alisson? Não, eu só que sou mediador só. E o primeiro mundial não tenho muita consideração, não tenho muito parâmetro. Eu Essa achei tudo experiência... espetacular. Então, tipo, pra mim foi tudo espetacular, sabe? Então não tem um parâmetro. Pra mim foi tudo surreal. A pirâmide, toda a estrutura, as lutas, a iluminação no final, todo o clima. Então, pra mim foi tudo super surreal. Na O Alisson primeira até chorou experiência. no final. Eu me joguei no chão, triste. Mas antes da gente finalizar aqui, pessoal, preciso lembrar para vocês, na descrição do vídeo, a Nova Dash, a nossa patrocinadora. Então, se você quer impulsionar a sua academia, quer atrair mais alunos, quer fazer realmente que o seu sonho se torne algo lucrativo, não deixe de entrar em contato com os caras. Os caras são faixa pretas, tanto no marketing quanto no jiu-jitsu. A equipe é formada realmente por faixa pretas que entendem do que é necessário para fazer a sua academia crescer e você realmente conseguir ter mais e mais alunos. Então, não dá mole, já entre em contato com os caras lá. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui. Gualberto, muito obrigado, irmão, muito legal aqui a gente ter estreado esse quadro aqui com vocês. Karine também, valeu aí, rapaziada, pelo quase 2 horas aqui dividindo esse momento. A Karine vai editar de boa, ela falou que tá tranquilo para ela. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Espero que quem tenha ficado até o final tenha gostado. É isso, pessoal. Valeu. Isso aí.